Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Léo Costa, esse é mais um episódio do PBcast. E aqui quem fala é Lucila Costa. Pessoal, hoje a gente vai conversar com Felipe Magalhães. Nós vamos falar sobre check-up, prevenção de doenças e rastreios populacionais. Quando a gente deve fazer cada uma dessas coisas? Vai ser muito legal o bate-papo. Tem recado hoje, Léo? Tem recado, pessoal. Se você quer ler artigos científicos comigo e com a Lu toda semana, eu estou convidando vocês para participar da comunidade LPPI. Leia a porra do paper inteiro. Toda semana a gente vai pegar um artigo importante, ou aquele que está todo mundo falando, e a gente vai fazer uma leitura completa desse texto para vocês entenderem se aquela evidência é boa ou ruim, se você pode usar na sua comunicação nas redes sociais, e se vai poder utilizar na sua prática clínica. E mesmo se você for paciente, talvez aquela evidência pode ser boa ou não para vocês. Se vocês quiserem, a gente vai botar um QR Code aqui na tela para vocês participarem. É isso aí, então solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um episódio muito legal, muito complexo, muito complexo. Já estou te adiantando que talvez ele vai bater num lado do seu cérebro que você vai falar, uau, o que é isso? O que esses caras estão falando? Mas muito, muito, muito importante. Antes de eu apresentar o nosso convidado, Lu, eu quero fazer uma abertura contando um pouquinho de algumas coisas que a gente passou na última semana, né, Lu? Existe um exame do rastreio que chama rastreio do teste da linguinha, por exemplo. Então, nós vamos falar sobre teste da linguinha, não, mas ele é um tipo de rastreio. É um rastreio em que todo pediatra, em 48 horas, lá na maternidade, deveria ver a mobilidade da linguinha. E dependendo do que der esse teste, ele tem que tomar algumas decisões clínicas para operar a linguinha da criança, para não operar, para aguardar, para observar. E hoje a gente vai falar sobre isso. O quanto que esses rastreios de fato são úteis, quando eles são importantes, quanto eles não são. E eu acho que a maioria das pessoas se preocupa com rastreios de câncer. E a gente vai falar sobre esses tipos de rastreio e diversos outros tipos de rastreio com meu querido amigo Felipe Magalhães, que eu também conheci pela internet, e ele é o carioca mais mineiro que eu já conheci na minha vida. Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, e se apresente, por favor. Legal, gente. Bem, para mim é bom dia, para quem estiver vendo à tarde, noite. Obrigado, Léo e Lu. Bem, eu sou Felipe Magalhães, sou médico, eu sou professor de medicina, eu dou aula numa faculdade aqui do Rio de Janeiro, chama Indomed, e estou mexendo com educação e treinamento, mais treinamento prático. O médico já tem um tempão, assim, principalmente treinando médicos residentes. Eu coordeno uma receita de clínica médica num hospital aqui do Rio, no Hospital Federal da Lagoa. E rastreio, cara, assim, é um tema monstruoso, é um tema importante, a gente discute todo dia e tal, e tem que quebrar paradigmas e, às vezes, quebrar a cabeça do médico jovem, que geralmente com quem eu estou conversando, assim, para a gente poder discutir isso. Talvez aí no começo eu vá falar outras coisas, minha formação e tal, mas eu acho que, assim, o assunto pequeno sou eu, a gente vai bater papo sobre rastreio, então, vamos embora. Legal. O Felipe, o Felipe, uma semana atrás, mais ou menos, ele me propôs a gente fazer um post em colaboração que foi inteiro de autoria dele. Quando eu li, eu falei, cara, esse post é muito bom, é muito bom. E ele deu um exemplo, né? Depois você pode contar para a galera, Felipe. E imediatamente a gente viu um mundo de comentários muito legais, outros não entendendo muito bem o que aconteceu, outros discordando. Aí eu falei para o Felipe, cara, a gente podia gravar um podcast sobre o assunto. Então, eu sou dessas coisas da vida que aparecem, né, Felipe, que fazem acontecer. Talvez você podia contar esse post rapidamente para a galera e aí mostrar o que as pessoas pensaram e tudo, sei lá, vamos bater um papo sobre isso e aí a gente fala sobre Vamos, rastreio. né? Essa história é legal, né, Léo? Porque eu vi uma notícia lá falando de mamografia avaliando com inteligência artificial. E aí era um negócio falando assim, cara, vai melhorar o mundo, não sei o quê, porque a mamografia, isso parece que tem dado mesmo, a mamografia com avaliação de inteligência artificial parece ser mais eficiente do que o olho do médico, o olho humano, para detectar pequenos tumores. E aí falava, pô, que legal, vamos descobrir mais tumor, mais tumor, mais tumor. E aí eu falei, cara, mas espera aí, assim, descobrir mais tumor, principalmente esses tumores a gente vai descobrir mais inicialmente, eles podem demorar décadas e décadas para se desenvolverem. Então, assim, a gente vai fazer diagnóstico de tumores que nem sempre vão causar malefício. Eu falei, cara, isso tem uma discussão imensa e tal. Aí eu comecei a fazer um post, vou botar isso no meu Instagram, tem uns 3 meses, 4 meses que eu comecei a investir, botar mais coisas no Instagram, ele estava lá parado. Aí quando eu escrevi, eu acabei, né,
eu sigo o Léo Costa tem um tempão. Eu falei, cara, isso ficou a cara do Léo Costa. Pô, polêmica, pô, baseado em evidência, um negócio meio contra-intuitivo, de discussão. Eu falei, cara, isso ficou a cara do Léo Costa. Aí eu, cara, mandei uma mensagem para ele, olha aqui, eu fiz isso aqui, vou postar, quer postar comigo, vamos discutir isso. Aí ele topou, achei inclusive que não ia nem me responder, ele abriu, respondeu, falou que era legal, aí a gente postou junto. Mas era muito mais uma discussão de como, principalmente para a prática clínica, a gente que é profissional de saúde, a nossa preocupação não pode ser com o diagnóstico, a nossa preocupação tem que ser com o desfecho final lá, né? Então era uma discussão até bacana, sofisticada, de que o que importa para a gente não é quantos diagnósticos de câncer de mama a gente vai fazer. Isso pode servir para o ego, isso pode servir para falar que eu sou bom, mas assim, no final do dia o que importa é, olha, quantas vidas eu salvei e quantas pessoas passaram a viver melhor por causa dessa minha intervenção. É isso que importa. As pessoas viveram mais com boa qualidade de vida ou elas viveram a mesma coisa, mas com mais qualidade de vida. Qualquer coisa diferente disso. Qualquer coisa. Não interessa. Mas é engraçado você falando, né, Felipe? Estou te escutando assim, mas não é lógico esse pensamento. Eu fico pensando como paciente e até como profissional de saúde, as pessoas pensam assim, mas como assim, Felipe? Se eu tiver um câncer, eu quero saber, porque quanto antes eu intervir, as pessoas automaticamente já pensam que vão ter uma resolução melhor se diagnosticar mais cedo. E a dificuldade que eu vejo no entendimento é esse raciocínio das pessoas de falar que nem sempre uma identificação tão precoce muda o tratamento ou muda a qualidade de vida da forma que você falou. Lu, tem um paradoxo nessa história que é super interessante, que é o seguinte. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, na maior parte das doenças, maior a chance de curar. Só que quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, menor a chance dessa cura ter benefício. Tem umas imagens que dá para a gente entender isso. Eu tenho certeza que eu salvei uma vida se um paciente chegar em parada cardíaca, eu massagear, entubar, fazer manobras de reanimação, esse paciente voltar e ele sair da parada cardíaca. Eu tenho certeza que esse paciente ia morrer agora, eu fiz uma intervenção e ele não morreu agora. Porque eu sei que ele ia morrer naquele segundo. Se eu fizer uma intervenção que vai impedir ele de morrer daqui a 100 anos, provavelmente isso não tem benefício. Porque ele vai morrer de outra coisa daqui a 100 anos. Então, se eu falar assim, olha, daqui a 100 anos, esse cara vai morrer de câncer. E eu consigo fazer um remédio para ele não morrer de câncer daqui a 100 anos, provavelmente isso é inútil. Porque a maior parte dos seres vivos hoje não vão viver mais 100 anos. Então, isso é inútil. E toda coisa que é inútil só traz malefícios. Porque se o benefício é zero, ele só traz malefícios. Então, existe um paradoxo que é, quanto mais cedo eu descubro, provavelmente maior a chance de eu curar. Quanto mais cedo eu descubro, provavelmente menor o benefício em curar. Então, eu tenho mais chance de curar, mas o benefício é menor. E aí a gente tem que fazer esse balanço. Pô, eu ganho mais chance com menos benefício. Quando é que é o ponto exato de que isso passa a valer a pena? E essa discussão, isso é muito contra-intuitivo. Curar parece sempre ser bom. Não é. Pensa na história de 100 anos. A palavra precoce, diagnóstico precoce, não sei se a galera vai lembrar do Covid. Vamos fazer um tratamento precoce, né, cara? É muito louco isso. E o ruim, Felipe, é que as pessoas que falaram isso, eu nunca acho que é má intenção, eu prefiro acreditar que não seja. É porque faz muito sentido, diferente de terapias que não fazem o menor sentido, e a gente tem, aqui no PBQ, a gente tem dezenas de casos de terapias que não fazem, não tem plausibilidade nenhuma para existir. Quando alguém fala, eu criei um tratamento precoce ou um diagnóstico precoce, isso é altamente sedutor. Você vai falar, ainda mais em tumores, né? Talvez tumor é pior, né? Ele fala, cara, eu não quero ter esse tumor dentro de mim, que bom que descobriu que ele é pequenininho e eu tirei ele a tempo. E nem sempre isso vai se retratar, vai se revelar como um tratamento que de fato vai me dar mais sobrevida ou mais qualidade de vida. Tem um problema, né? Principalmente quando a gente fala de tumor, quando você te opera pequenininho e tal, tá lindo, mas eventualmente você vai fazer quimioterapia. Então, eventualmente, você pode estar destruindo a qualidade sua de vida durante um período grande por um tumor que não ia fazer nada com você. Sabe que, só voltando, Léo, você falou a história do Covid, né? O Covid serviu para alguns exemplos, assim, para quem é médico, para a população entender mais essas ideias. Então, o tratamento precoce do Covid
serviu, inclusive, para usar isso como exemplo. Olha, gente, a gente viu no Covid uma pandemia que era uma doença que tinha chance de matar e que a gente tentou fazer tratamentos precoces e o tratamento precoce não adiantou para a Covid. Então, se o tratamento precoce não adiantou para a Covid, ele pode não adiantar. Ele pode não adiantar para outras doenças. Ele pode não adiantar para várias e várias outras doenças. E vai adiantar para algumas. O nosso grande negócio é a gente conseguir quebrar esse conceito de que tratamento precoce é sempre bom. Não, não é. E eu acho que o Covid ajudou isso. O Covid ajudou isso. Mostrou, pelo menos para quem conseguiu acompanhar aquela coisa toda, que, olha, tratamento precoce nem sempre é bom. Às vezes, o tratamento precoce gera mais dano do que benefício. Isso ficou muito claro no Covid. Para quem não tinha esse conceito ainda. Outro benefício do Covid foi porque as pessoas entenderam que existe virose, né? Falou, existe virose. Virose é isso aí. E aí a gente tem que fazer um teste para saber que virose é. De vez em quando era gripe, de vez em quando era Covid. É isso, a gente faz virose também. Legal. Felipe, você podia dar uma definição? Lu, eu te interrompi, Lu? Ou não? Não. Eu vou deixar para depois que eu ia perguntar. Tá. Felipe, define para a galera o que seria um teste de rastreio. O que é isso? Isso é uma lei? Isso é uma solução de uma sociedade? O que é isso? É um conceito, né, Léo? Assim, e eu vou te falar, como médico, assim, é um conceito que destrói a maneira que a gente investiga doenças. Rastreio é procurar doenças numa população assintomática. Qualquer coisa que for diferente de procurar doenças numa população assintomática não é rastreio, é diagnóstico. Tá? Então, rastreio é quando o cara não sente nada, não sei nada, e eu vou fazer um teste meio que cego para saber se a doença está ali, numa população. Então, se eu fizer para indivíduo, isso não é rastreio. Se eu fizer, se eu escolher um indivíduo, isso não tem nem nome técnico, a galera chama de check-up, e a gente vai discutir check-up depois. Tá? Mas rastreio é... E é engraçado, Léo, porque isso é o oposto do que a gente faz, do que eu faço, que os médicos fazem, que quase todos os profissionais de saúde fazem quando a gente faz diagnóstico. Porque o diagnóstico é uma soma de evidências. A gente, no diagnóstico, a gente vai procurando, olha, o paciente está emagrecendo, o paciente fuma, o paciente na escuta do pulmão tem não sei o que e tal, eu faço um raio-x, o cara tem um câncer de pulmão. Eu vou somando dados. No rastreio não somo dados. Eu vou direto no exame do cara que não sente nada. Tá? Isso é rastreio. O que é muito louco, né? Porque a probabilidade pré-teste, então, é muito baixa. Diferente de um cara, isso, né? Eu posso adicionar uma frase, Felipe, que eu gosto de falar assim: no teste diagnóstico, você vai somando probabilidades, né? Então, a probabilidade pré-teste de um cara que está tossindo e tal, que ele chega com uma queixa X. Aí eu olho o tabagismo e eu vou, aumentou. Né? Aumentou. De repente eu falo assim, cara, cheguei lá, acabou, aí deve ser muito isso, e aí eu vou intervir. Quando eu pego na população sem sintoma, a probabilidade pré-teste é muito baixa, muitíssimo baixa, né? A não ser que a doença seja muito prevalente. Né? A não ser que a doença esteja atingindo quase todo mundo. A gente viu isso no Covid. A prevalência foi tão grande, que a probabilidade pré-teste começou a aumentar. E aí fazia sentido a gente fazer rastreios de Covid para algumas situações. Por exemplo, se eu internar um paciente no hospital para operar um apendicite, eu vou fazer o rastreio de Covid, porque a probabilidade pré-teste dele de ter Covid era gigantesca, porque tinha uma pandemia, todo mundo estava pegando Covid. Né? O problema todo é que a gente faz rastreios de doenças que, às vezes, a prevalência não é tão alta. Então, aí acontece o que o Léo falou, a probabilidade pré-teste está lá embaixo. E aí o teste tem que ser muito bom. E não existe testes tão bons assim como regra. São raríssimos testes que são tão bons assim, para você conseguir encontrar uma probabilidade pré-teste que está ali, uma a cada 1.000, uma a cada 10.000, às vezes uma a cada 100.000. Legal. Felipe, quem que define um teste de rastreio? Isso é uma coisa que veio da minha cabeça agora. Isso que eu ia perguntar, de onde que surge a ideia de fazer o rastreio, né? Porque aparece num documento em algum lugar, de vez em quando veio do Ministério da Saúde, ok. Mas de onde vêm esses critérios? Pois é, assim, a gente não tem um órgão mundial, assim, que é o dono do rastreio no mundo. A gente tem algumas recomendações da OMS, a gente tem recomendações do Ministério da Saúde, a gente tem recomendações em outros países. Os Estados Unidos tem uma super legal, que é US Preventive Task Force, super legal. A canadense é super legal também. Então, a gente tem alguns órgãos que fazem isso. Mas, sim, não existe uma lei, uma coisa geral. Rastreios são, em essência, políticas de saúde pública. Então, como é para saúde populacional, é política de saúde pública. Então, quem é que define rastreio no geral?
organizações que cuidam de saúde pública. Aqui no Brasil, a gente tem SUS, então gestores do SUS tendem a ser aqueles responsáveis. Mas a gente tem sociedades especialistas que também recomendam rastreios. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem uma recomendação oficial para o rastreio do câncer de mama, que inclusive é diferente da recomendação do Ministério da Saúde. Mas existe. As sociedades podem, e faz parte, tanto sociedades especialistas, quanto os conselhos de medicina e de fisioterapia e de qualquer profissão de saúde, fazer recomendações sobre saúde pública. Quando a gente faz recomendações de saúde pública, a gente faz recomendações para vacina, para educação da população, para testes de rastreio. Tá? Então, assim, não tem um dono oficial. Tá? Isso confunde, né, Felipe? Posso dar um exemplo assim, de confusão que eu passei esse ano? Eu fiz um post sobre o Novembro Azul, sobre próstata. E aí é muito doido, cara, que assim, por exemplo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer não recomendam. E eles falam, não há evidência. E aí a gente fez uma postagem tentando explicar isso, e os urologistas vieram, mas me matando vivo, porque a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. E eles não estão errados o que eles estão falando. Eu juro por Deus, quando eu olho lá, eu falo assim, cara, a sociedade. Eles falaram lá nos Estados Unidos, eles pararam, agora tem uma avalanche, o teste é simples, nananana. Eu falo, cara, imagina a confusão das pessoas que estão ouvindo esse debate. De um lado, o Instituto Nacional do Câncer fala que não pode, e a Sociedade Brasileira de Urologia, que são os experts do assunto, estão falando que tem. E no meio tem um homem com a idade próxima do rastreio, e o cara fala, cara, para onde que eu vou nisso aqui? Léo, tem duas coisas. Aliás, deixa eu só falar antes que existem duas maneiras no mundo. Tem uma terceira, vou falar disso antes, da gente fazer rastreio. O rastreio, classicamente, ele é populacional. Então, a gente vai lá e fala para todo mundo, olha, gente, vão lá e fazem toque de próstata, fazem exame de PSA. Mulheres, vão lá e façam mamografia. Existe uma segunda maneira de rastreio que a gente não fala para todo mundo. A gente usa a oportunidade para fazer o rastreio. A gente chama isso de rastreio oportunístico. Em vez de eu falar para todo mundo, eu faço o seguinte, quando você vai procurar um médico, quando você vai procurar um fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, esse profissional de saúde pode te propor o rastreio de alguma doença. Tá? Muito fácil da gente entender pressão arterial. A gente faz muito rastreio oportunístico de hipertensão arterial. O paciente vai lá, reclamar que está com uma tosse, pode ir lá no fisioterapeuta falar que está com uma dor lombar, e aí, tá legal, você tem dor lombar, não sei o quê, às vezes tem um sobrepeso, é sedentário. Isso aí, inclusive, está lá na agência da dor lombar. Vamos aproveitar e medir sua pressão? Vamos aproveitar para medir. Isso é um rastreio oportunístico. Então, existem várias estratégias de rastreio, principais é populacional e o rastreio oportunístico. Tá? E são estratégias diferentes. A terceira que eu falei é o multirão, que são aqueles rastreios pontuais. Eles funcionam um pouco, tá? Quer dizer, funcionam para dar voto para político, mas assim, para a saúde da população eles funcionam um pouco. Você vai lá, assim, faz o rastreio de todo mundo e depois você some. Aí depois, esses mutirões funcionam um pouco. Os bons rastreios, eles seguem uma temporalidade e ele vai se repetindo para você pegar as doenças na medida que elas surgem. Né? Então, os mutirões funcionam bem, apesar de aqui no Brasil, principalmente prefeituras usam, órgãos municipais usam mutirão como forma de rastreio, que não é bom. Então, e voltando à história, o Ministério da Saúde é contra o rastreio populacional, mas ele não é contra o rastreio oportunístico. A recomendação, inclusive, é essa. Se você vai no seu urologista e converse com ele se você quer fazer o rastreio oportunístico. É isso que o Ministério da Saúde fala, é isso que o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, fala. Converse com o seu urologista se você quer fazer o rastreio oportunístico. E você decide. Entenda os benefícios, os malefícios, você decide. A capacidade de detectar doenças no rastreio populacional é maior do que no oportunístico. Mas o Ministério da Saúde, o INCA, fala assim, olha, para o câncer de próstata isso não tem problema, porque a gente não mostrou benefício de mortalidade. A SBU defende um rastreio também, só que ela defende rastreio populacional. Não precisa nem de conversar, já vem fazer o toque de próstata, já vem fazer o PSA e tal, já vem fazer o rastreio. Tá? Então, tem maneiras diferentes de fazer rastreio, às vezes a gente se posiciona com as mesmas informações, com estratégias diferentes para detectar um tumor, uma coisa, e eventualmente vai falar, olha,
para esse aqui não faça rastreio, não vale a pena, e bola para frente. Se tiver sintoma, vamos descobrir muito rápido quando tiver sintoma, mas não vamos fazer rastreio. Tá? Mas Entendi. é uma confusão. Eu te entendo muito, Léo. Muito, muito. É confuso. Ó, eu vou contar um caso aqui, o Felipe já está sabendo, claro que a Lu está sabendo. Eu fiz uma colonoscopia ontem, 24 horas atrás, eu estava sedado, recebendo uma cânula lá para medir tudo que está lá dentro do meu intestino e tudo, para ver se tem pólipo, se tinha um câncer e tudo. E eu fiquei pensando, eu estou refletindo isso há muito tempo, cara. É só quem tem dinheiro que dá para fazer esse negócio, cara. Entendeu? Sem sintoma, sem sintoma. Porque só o convênio vai pagar, ou você pagar, o SUS não paga, só paga se tiver um step antes. Isso é o quê, Felipe? Isso é oportunístico? Isso é populacional? Porque é uma recomendação. Eu fui num gastro por uma outra situação, aí a gastro falou assim, quantos anos você tem? Falei, 46, foi ano passado. Ela falou assim, você tem que fazer colonoscopia por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E ela me mostrou os papers, a gente até gravou um podcast na época sobre o assunto. E eu aprendi pra caramba. E aí eu fiquei convencido que esse exame em especial valeria a pena fazer. Mas quando eu olho como que funciona no planeta Terra, eu vi que é uma bagunça. Cada um faz de um jeito, cada país faz de um jeito, o sistema de saúde faz de outro jeito. Pois é, assim, para fazer rastreio é uma coisa rara. Rastreio é muito raro. É muito raro que a gente tenha doenças que tenham, além características específicas, depois a gente tem que ter exames com características específicas, depois a gente tem que ter tratamentos com características específicas que permitam que o rastreio vale a pena e que seja bom. Ninguém sabe quantas doenças tem no mundo, tá? Provavelmente umas 100 mil, uma coisa parecida, perto disso. Essa é a magnitude. A gente deve ter umas 100 mil doenças no mundo. Se eu tenho 20, sei lá. Mas umas 100 mil doenças no mundo. A gente faz rastreio, cara, de uma dúzia. De uma dúzia. A maior parte disso a gente não faz rastreio. Então, assim, tem que ter características muito específicas. E uma das características, Léo, é ser muito disponível o exame. Ser barato, ser disponível, ser fácil. Isso é uma das características. Depois eu posso até contar todas, a gente vai falando de cada um. Mas uma das características é que o rastreio precisa de ser feito com exames altamente disponíveis e que sejam acessíveis e relativamente baratos para aquela população. Tá? Então, a colonoscopia tem evidência, diminui a chance de morte, a chance de complicação existe, mas é relativamente baixa, é seguro e a gente recomenda que faça, mas é difícil. Você fez rastreio oportunístico, tá? Sua pergunta, respondendo lá no final da sua pergunta, o seu rastreio foi oportunístico, não foi populacional. Você não estava em casa e recebeu a informação e você procurou uma gastro, procurou um prócto para fazer. Então, você teve um rastreio oportunístico, o que é legal, o que funciona. O problema do rastreio oportunístico é que ele é mais caro. Porque ele inclui a consulta, ele é mais caro. Então, a gente fazer rastreio oportunístico de muita coisa, que tem muito benefício, a gente vai gastar mais dinheiro para fazer a mesma coisa. Então, é melhor fazer populacional. Entendi demais. E é caro e é complexo. Eu falei, Lu, 48 horas da sua vida parada em função de um exame, cara. No pré, no pós, né, durante. Então, assim, isso para ser populacional, cara, eu vou dizer que é impossível. Populacional mesmo, vamos rastrear câncer de colo retal na população com colonoscopia. Cara, você vai parar o país, cara, um negócio desse, entendeu? E é caro, é um exame caro. Eu estava lendo sobre performance de endoscopista, capacidade de perfurar o seu intestino ou não, cara. É cheio de problema. A vida dos gastos deve ser um inferno por causa disso, porque eu acho que todos gostariam que fosse feito de forma populacional, mas na prática, até para agendar o exame, o cara fala, cara, daqui a 40 dias, 30 dias, 15 dias, não é simples. E você tem que ajustar a sua família, todo o contexto e tal, e você faz. Aí você fala assim, que legal, o meu exame deu negativo e tal, agora daqui a 10 anos, ou talvez nunca. Aí você olha para o lado e fala assim, cara, mas toda essa população ao meu redor aqui não vai se beneficiar disso. É isso. E o câncer, só para falar um pouquinho, o câncer de colo retal, que é esse da colonoscopia, dependendo do achado da colonoscopia, você vai ter que repetir mais cedo. Se você tiver pólipo, você vai ter que repetir mais cedo. Então, assim, não necessariamente a cada 10 anos, isso pode diminuir, pode ser a cada 3 anos. Dependendo da quantidade de pólipo, você vai repetir a cada 3 anos. Então, é difícil, assim, é difícil e é caro. O câncer de colo retal, ele tem algumas características que fazem a gente recomendar o rastreio. É muito prevalente, o rastreio diminui a mortalidade, o tratamento é legal, a colonoscopia consegue tirar pólipos e lesões pré-malignas,
isso faz com que o custo do tratamento diminua muito. Então, você faz rastreio e joga o custo lá para baixo, porque se você não pegar a seleção pré-maligna, você vai pegar ela tumor maior, que talvez faça uma cirurgia maior, que provavelmente vai fazer quimioterapia, que talvez possa fazer radioterapia. Então, o custo de tratar aumenta muito quando você pega lá na frente, né? A colonoscopia, ela faz diagnóstico e trata, ela faz os dois, coisa, então isso diminui o custo. Mas a oferta de colonoscopia para uma população inteira, assim, de mais de 200 milhões de pessoas que a gente tem no Brasil, é loucura. É loucura, isso é difícil. Ô, Felipe, eu estou te escutando. Eu não sei se você quer falar isso, assim. Eu estou debatendo aqui, eu estou só prestando atenção e fazendo anotações. E o que me marca dessa conversa até agora é que ainda eu tenho certeza que para muitas pessoas, não só leigos, como profissionais da saúde, aquele paradoxo do diagnóstico precoce, ele fica na cabeça e as pessoas não desagarram deles, que tem a mania de achar que é óbvio pensar assim. E aí você traz uma frase agora com esse debate com o Léo, que você fala que tem mais de 100 mil doenças, sei lá. São muitas doenças que existem. E hoje se fazem rastreio de menos de 20, né? 12, você falou 10, são poucas, dependendo do país. E aí eu fico pensando assim, como é contraditório as pessoas ficarem nervosas assim, não, para lá, vocês três estão falando que talvez alguns dos rastreios que eu fiz a vida inteira, que minha mãe faz, que é populacional, talvez eu não deveria fazer. E se eu tiver? Mas eu fico pensando assim, e as outras milhares de doenças que também não são rastreadas e tá tudo bem, você nunca questionou. E aí, dentro desse debate que eu estou escutando vocês falando, eu tenho muita curiosidade, assim, como que se escolhe essas 12, né? Mais ou menos. Por que elas estão... Você até falou que é uma decisão do Ministério e tal, mas o que fez hoje, assim, até para a pessoa saber assim, o que hoje no Brasil se rastreia? Né? O que é populacional hoje fazer o rastreio, e dessas, como elas foram colocadas, se realmente deveriam fazer o rastreio dessas condições que hoje são populacionais no nosso país. Caramba, tá, tem muita ideia aí. A Lu foi anotando, assim, quando ela falou assim, estava vendo você conversar com o Léo, estava quietinha anotando. Eu falei, eita. Se você tem uma pesquisadora de alto nível anotando o que você está falando para fazer perguntas, você fala assim, ixi, vai vir pesado. Lu, eu acho que tem muita pergunta aí, eu vou dividir um pouco. Vamos quebrando, Tá, vamos quebrar. Eu acho que, antes da gente falar a história de prevenção, tem que entender como é que o rastreio se encaixa na prevenção de doenças. Eu vou tentar não ser muito chato, tá? Porque eu sei que tem muito profissional de saúde que ouviu. Pode ser, porque é uma informação que todo mundo precisa. Então, assim, só para a gente entender. Prevenção de doença acontece classicamente em 4 níveis. E aí a gente não é muito criativo para isso. A gente chama de primário, secundário, terciário e quaternário. Fácil de entender. São 4 níveis e é númerozinho, é numeral. Primário, prevenção primária, é a gente evitar que a pessoa... diminuir os fatores de risco da doença. A gente quer evitar o risco da pessoa ter doença. Essa é a melhor estratégia disparada. Então, para a gente diminuir câncer de pele, a gente vai diminuir a exposição ao sol, principalmente da população que tem mais chance de ter câncer de pele em momentos oportunos, e, se for se expor, a gente vai discutir estratégias para diminuir o impacto desse fator de risco. Então, câncer de colo, tem muitos fatores de risco para câncer de colo. Um dos fatores de risco é a obesidade, sedentarismo, aumenta a chance de câncer de colo. A alimentação, a gente tem uma discussão de algumas comidas, principalmente os multiprocessados, eles aumentam a chance de câncer de colo. Então, a primeira fase de prevenir uma doença não é fazer o diagnóstico dela. Ótimo. Não é. Isso não é prevenção primária. A primeira fase, e que é a mais eficiente, é a que mais salva vidas, é a gente combater os fatores de risco. É a gente agir antes de chegar na fase assintomática. Tá? Então, inclui atividade física, inclui alimentação, inclui controlar todo e qualquer fator de risco para a doença. Inclui vacinação. Tá? Isso é uma estratégia da gente vai lá proteger um fator de risco dele chegar. No caso da vacinação, um vírus, uma bactéria que vai chegar lá, e aí eu já protejo. Tem até uma divisãozinha na prevenção primária que a gente pode tirar os fatores de risco ou adicionar uma proteção aos fatores de risco. Os dois são prevenção primária. Não importa muito, tá? Tirar fator de risco é mais custo eficaz do que adicionar uma camada de proteção, óbvio. Né?
Mas, ok, os dois. HIV, isso é muito clássico, né? Usar camisinha ou a gente adicionar um remédio que o cara vai tomar para prevenir. Obviamente, usar camisinha é mais barato, tá? Verdade. Fator de risco, porque eu adicionar uma tomada de proteção. Mas os dois funcionam, tá? Isso é profilaxia primária. Rastreio não entra aí. E esse é o mais eficiente. O rastreio entra na segunda fase da profilaxia, que é eu descobrir os pacientes assintomáticos que têm uma doença que está lá parada, que não fez nada, e eu tentar tratar ela antes dela fazer alguma coisa. Tá? A gente está falando muito de câncer, mas falei, pressão alta, hipertensão arterial, diabetes. A gente pode fazer rastreio dessas doenças. E a gente faz, né? Que a gente faz muito exame de sangue toda hora para ver se está mudando. A gente faz muitos, inclusive é recomendação oficial, rastrear a hipertensão da população. Então, rastrear a hipertensão, rastrear a diabetes, rastrear a dislipidemia, né, as alterações do colesterol, isso são recomendações que também trazem benefício. Tá? Mas esse já é o segundo nível. Então, o melhor que a gente tem que lutar mais é o primeiro nível, é a profilaxia primária. Então, o rastreio está na secundária, no meio aqui. Depois a gente vai ter a terciária, que é quando o paciente já tem a doença, e eu vou evitar que essa doença impacte muito na qualidade de vida dele. Então, eu vou controlar a doença que já está lá, que no geral eu não vou conseguir mais curar, mas eu vou impedir que essa doença gere danos para ele, sequelas para ele, e gere piora da qualidade de vida. Por exemplo, o cara ficou diabético, já está diabético e tal. Então, agora eu vou controlar as sequelas, as complicações da diabetes, para ele não ficar cego pela diabetes, para não ter problema renal pela diabetes, para não estar pela diabetes. Eu vou controlar esse tipo de coisa. Isso a gente chama de terciária. E existe uma quarta, que a galera não acredita muito, que é mais contra-intuitivo, que é a gente evitar danos causados pelo tratamento desnecessário que a gente pode ocorrer. Então, são danos causados, essencialmente, pela profilaxia secundária e terciária. A primária não faz muito dano, eu estou tirando o fator de risco, tá? Até a primária, quando você adiciona alguma coisa, pode dar probleminhas, tá? Pode dar probleminhas. Remédio para prevenção do HIV que toma lá e tal, pode ter efeito colateral. Mas a quaternária é importante a gente evitar danos que não iriam ocorrer se a gente não tratasse, evitar danos causados pelos cuidados de saúde. Então, quando a gente fala assim, mas eu estou falando contra alguns rastreios, então eu não quero prevenir doença. Não, eu quero prevenir doença. Eu estou discutindo um dos níveis de prevenção, que não é o mais eficaz, que não é o melhor. Estou discutindo um deles, o que a gente tem de evidência e qual é a capacidade desse estilo de prevenção realmente trazer benefício na vida das pessoas. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não é contra a prevenção. É ao contrário, é muito a favor. Só que a gente está discutindo um dos níveis de prevenção, só um deles. Então, assim, acho que a galera pode ficar mais calma em relação a isso. Tá? Tá na boa. Quando a gente... Exemplo Covid lá, que o Léo puxou, né? Pô, a gente, quando falou do Covid, olha, profilaxia primária, tratamento precoce, são coisas diferentes. Tratamento precoce não funcionou para o Covid. Agora, outras estratégias podiam funcionar. A gente teve um problema, e aí vai ficar uma maluquice de falar de máscara, né, Léo? Acho que o Léo gosta dessa discussão de máscara, é uma discussão grande, estudos populacionais, tem o problema do uso da máscara e tal. Mas, assim, o fato do tratamento precoce do Covid não funcionar não quer dizer que a prevenção da infecção por Covid tem que chegar, Deus dará. Então não faz nada, então deixa... Não, calma. Vamos pensar de maneiras de não contaminar. Mas o tratamento precoce não funciona. O rastreio é a mesma coisa. A gente vai tentar diminuir a incidência desses tumores, se for tumor de diabetes, pressão alta e tal, mas a gente vai ter que discutir se fazer o diagnóstico precoce traz benefício. Só para ficar claro, diabetes, hipertensão, a gente tem boas evidências de alta qualidade que trazem benefício, tá? Não tem muito espaço para a gente discutir isso, porque são exemplos bons, são doenças que todo mundo conhece e consegue entender. Legal demais. Lu, você vai ter que me ajudar. Desculpa, Léo. Eu ia falar que a Lu tinha que me ajudar com as anotações, porque ela fez mais perguntas, mais comentários. Tem mais alguma pergunta? Não, aí feito o rastreio, vou lá. Não, que aí vamos você falou que buscar o raciocínio. Das prevenções, aí assim, e quais agora a gente vai para decidir quais entram no nível populacionais? Boa. Então, eu ameacei falar sobre isso, que a gente precisa de características das 3 pontas do rastreio. Então, a gente precisa ter características da doença, do exame e do tratamento. Então, de cara, a gente vai fazer rastreio só em doenças cuja prevalência seja razoável na nossa população. A gente não vai fazer rastreio, porque isso não faz sentido, de doenças ultra raras. Porque o Léo falou, a probabilidade pré-teste começa a cair nos níveis que não tem jeito. Então, o primeiro ponto é
a doença tem que ter uma prevalência razoável na população que eu vou rastrear. Eu posso diminuir a população, por exemplo, câncer de mama existe em homem. Só que é tão raro câncer de mama em homem que a gente não pensa em fazer uma estratégia de rastreio de câncer de mama em homem. A gente não pensa. Em mulheres, sim. Então, existe uma diferença da frequência da doença. Doença muito rara e não tem como fazer rastreio. Esse é o primeiro ponto. Depois, a doença tem que ter outras características. A doença tem que ter uma fase assintomática longa. Perfeito. Se a doença tiver uma fase assintomática curta, não tem jeito. Não faz sentido. Eu não consigo, por exemplo, rastrear a gripe. Porque se eu for fazer rastreio de gripe, com uma fase assintomática da gripe pequenininha, sei lá, 4, 5 dias, eu vou ter que fazer um teste a cada 4, 5 dias. Não faz sentido. Não dá. Então, ela tem que ter uma fase assintomática longa. Que no câncer de mama, por exemplo, é perto aí dos 5 a 10 anos. No câncer coloretal também é perto disso. Na pressão, às vezes até mais do que isso. O paciente fica numa fase assintomática da hipertensão durante décadas. Então, precisa de ter uma fase assintomática longa. Muitas doenças não têm fases assintomáticas longas. Então, não tem como fazer rastreio. É impossível. Senão, eu vou ter que testar todo dia. Então, ela tem que ter uma fase assintomática longa. Tem um outro problema. Essa doença tem que ser uma doença grave. Porque rastreio, eu vou tratar algumas pessoas que não vão ter benefício do tratamento. Então, se for uma doença leve, eu tratar um monte de gente que não precisa. Por causa de uma doença leve, isso não faz sentido. Então, a doença tem que ser grave. A doença tem que ser muito conhecida. Eu tenho que saber como é que ela vai se comportar. E ela não pode melhorar sozinha. Se ela melhorar muito sozinha, também não funciona. Se o prognóstico for excelente, deixa o prognóstico. Exatamente. A doença realmente tem que ser, esse é um problemaço, mais homogênea possível. Se cada paciente se comportar de uma maneira diferente, não tem jeito. Não é como fazer rastreio se eu não sei como é que aquele paciente vai se comportar. Então, a doença tem que ser relativamente homogênea. Sabe que homogênea? Homogênea não existe. Claro. Mas se ela for muito heterogênea, eu estou ferrado. Talvez eu vá ter que, inclusive, escolher uma parte da população no qual ela se comporte de forma mais homogênea. Porque se ela for muito heterogênea, não tem jeito. E, para piorar, ela tem que ter uma fase assintomática longa, mas ela tem que ter uma fase sintomática aos danos relativamente curta. Porque como ela tem uma fase assintomática muito longa, assim vai ficar com muitos anos, se o período para causar danos depois dos sintomas também for muito longo, não tem rastreio. E aqui por 2 motivos. Porque o paciente pode morrer de outra causa antes, daquilo ali gerar dano, e porque eu vou fazer um diagnóstico. Então, eu não preciso do rastreio. Se a doença vai aparecer para mim, o paciente vai ter uma fase muito longa de sintomas da doença. Você vai conseguir rastreio, a doença vai aparecer. E você vai conseguir diagnosticar e intervir, porque os sintomas vão Intervir, tá tudo certo. Então, assim, tem tanta característica que uma doença, para ser rastreável, vale a pena. Custo eficácia de rastreio, vale a pena. Porque elas são raras. Elas são bem raras. Se você pensar assim, cara, vamos lá. Se pensar assim, as principais causas de morte no mundo, a gente rastreia alguns fatores de risco. Mas AVC, infarto são as principais causas. Como é que rastreia AVC? Impossível. Pô, a fase sintomática dura minutos. Não tem jeito. Eu vou fazer uma tomografia todo dia. Impossível. Não tem jeito. O que eu preciso? Controlar os fatores de risco, hipertensão, diabetes, e ser muito ágil. Quando surgiu o AVC, cara, teve sintoma, vai para o hospital. Teve sintoma, vai para o hospital. Porque eu vou ter uma janela pequenininha para tratar. A orientação muda, né? Fica alerta aos sintomas. E a estratégia não é rastreio mais. A estratégia... Então, assim, rastreio é uma estratégia de prevenção de doença, que não é uma estratégia primária, é uma estratégia secundária, e que a doença tem que ter várias e várias características que não são tão comuns assim. Não são características universais das doenças. Ser heterogêneo é uma característica bem comum de doença. Quantas vezes a gente tem uma gripe que uma pessoa sente nada, uma pessoa fica mal, uma pessoa fica de cama? Quantas vezes a gente não tem uma pneumonia que uma pessoa vai para o CTI e morre? E a outra pessoa vai tomar um antibióticozinho, não tem nada. Então, assim, ser heterogêneo é característica de doenças. Caramba, como é que faz isso? Então, assim, é raro. E aí, para eu ser mais chato, eu só falei da doença. Porque tem um problema do exame e do tratamento. Fale sobre isso, querido. Agora, vamos lá. Vamos continuar que está claríssimo, está lindo, está ótimo. Cara, que aula, viu? Que aula foda, Felipe. Estou amando. Obrigado. Então, que é isso, gente. O exame é um problema. Porque o exame precisa de características específicas. Então,
tendo todas as características da doença, que são raras, eu preciso ter características do exame. O exame tem que ter uma sensibilidade muito alta, porque a probabilidade de pré-teste é muito baixa. Se a sensibilidade não for muito alta, eu não vou pegar ninguém. Eu não vou pegar ninguém. Então não tem jeito, a sensibilidade vai ser muito alta. E aí existe um trade-off muito famoso, né? Quando a gente começa a aumentar a sensibilidade de exames, a tendência é que a especificidade caia. Então eu preciso de um exame que ele tenha sensibilidade muito alta, mas que a especificidade não vá para o pé. Senão vai dar positivo para todo mundo. E aí ferrou também, sabe? Ferrou também. Então, assim, eu preciso de um exame que seja muito especial na sua precisão. O que são raros esses exames, são muito raros. Então eu preciso de... Esses exames, além de ter que ter alta sensibilidade, sem a especificidade ser horrorosa, ele não pode causar muito dano. Léo estava conversando isso sobre a colonoscopia. A colonoscopia tem uma chance de perfurar. A chance é bem pequena, vale a pena, é para fazer, a gente tem recomendação. Mas se a colonoscopia tivesse uma chance um pouquinho maior de rastrear, já não ia valer mais a pena. É que a gente deu sorte. Os efeitos colaterais do exame tem que ser muito baixo, senão não vale a pena. Então, por exemplo, a gente às vezes discute assim, mamografia, a gente irradia a mama das mulheres. Felizmente, na mamografia, a quantidade de radiação é bem pequena e é segura. Vai causar dano, mas vai causar dano numa minoria absoluta, muito pouca gente. Se a radiação da mamografia fosse um pouco maior, já quebrava a gente. Se a gente fizer rastreio com tomografia, provavelmente não vai valer a pena, porque tem muito mais radiação. Então, se eu irradiar mulheres durante 20 anos, uma vez por ano, muitas mulheres, provavelmente vão gerar muito dano. Uma tomografia. Benefício. A mamografia, a radiação é mais baixa, vale a pena. A radiação é mais baixa, vale a pena. Então, eu preciso de um exame que, além de ter uma sensibilidade muito alta, com uma especificidade que não seja um lixo, ele ainda precisa causar poucos danos. E, às vezes, tem exames que causam danos com frequência. Né? Eu dei o exemplo dos tumores, que são os mais comuns, que a gente tem evidência, que está ali, assim, está no limite. O dano causado pelo exame de screening, pelo exame de rastreio. Está no limite, às vezes. Se fosse um pouco pior, a gente dançava. Além disso, o Léo falou, o exame tem que ser barato, porque eu vou fazer muita gente. Ele tem que ser barato, ele tem que ser disponível. Se o exame for muito caro, não vai ter jeito também. Se ele não for caro, mas ele não for disponível... Assim, mas não importa o preço, isso é importante. A população, toda hora que as pessoas ouvirem isso, as pessoas têm que pensar na população, de quem é que está pagando isso, porque quem paga a consequência do tratamento da saúde ou do rastreio. Então, isso é importante para as pessoas entenderem a importância do custo nesse ambiente, né? Lu, tem um problema, que assim, imagina, a gente tem 300 milhões de pessoas. A gente vai rastrear todo mundo com um exame que custa R$1.000. R$1.000. A gente está falando de 200 bilhões de reais. Perfeito. 200 bilhões de reais. Assim, como é que faz isso? Esse dinheiro... e aí, como o dinheiro é finito, esse dinheiro provavelmente vai impactar na gente diminuir vacina. Só que vacina é melhor. Talvez vai diminuir a nossa profilaxia primária, só que a profilaxia primária é melhor. E talvez diminua a nossa profilaxia terciária. E é uma coisa assustadora. Às vezes, a terciária é melhor que a secundária, porque o paciente já tem a doença. Então, não adianta nada eu gastar uma fortuna e chegar, não tenho dinheiro para vacina, que muda muito, e eu não tenho dinheiro para, assim, comprar o enalapril para os pacientes hipertensos. Eu não tenho dinheiro para tratar uma diabetes. Perfeito. Ferrou. Então, assim, o preço é o problema para fazer para 18 milhões. Pensa nos 200 bilhões para fazer um exame de R$1.000. Isso não está muito fora, não. Se a gente pensa na colonoscopia, não está fora, não. É perto disso. É loucura. É uma loucura, assim, é difícil fazer. Então, a gente tem os problemas dos exames. Muitas vezes, inclusive, a gente tem que fazer 2 exames. Porque a gente não tem esse exame mágico de autossensibilidade, autoespecificidade. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer 2 exames. Na mama, a gente faz 2 exames. E aí, eu preciso dessas características bacanas, não em um exame só, mas em 2. Na mama, a gente faz a mamografia e ela não basta. Eu tenho que fazer uma biópsia. Só que a biópsia carrega mais risco. Então, eu preciso de 2 exames especiais. 2 exames que são relativamente raros. É claro que o segundo exame que eu estou fazendo, o exame confirmatório, ele não precisa de uma sensibilidade tão alta assim. Mas ele precisa de especificidade muito alta. Então, também não é uma característica que a gente encontra por aí em qualquer exame. Então, é difícil mesmo. É realmente difícil, assim. E aí, por fim, a gente tem característica do tratamento. O tratamento tem que ser muito bom. Se eu estiver rastreando uma doença que, cara, o meu tratamento não é muito bom, se eu estiver rastreando uma doença que eu salvo metade das pessoas, mas eu causo um dano fenomenal no resto, caramba,
ferrou. Então, preciso de ter uma doença que tem um tratamento muito bom. Então, assim, a gente agora rastreia HIV porque a gente tem um tratamento muito bom para HIV. Por mais que não cure, o tratamento do HIV adiciona muitos anos de vida para as pessoas que vivem com HIV e adiciona Perfeito, muita qualidade de diferente vida. do passado, porque no passado a gente sabia que não, mas hoje não escuta a pessoa morrendo. Exatamente. Então, Cazuza, nosso querido Cazuza estaria aí, né? Se fosse pensar na época da evolução da medicina, né? nem falar isso que eu começo a chorar, porque aí eu penso no Cazuza, no Fred Mercury, não sei o quê. É, Um monte de gente que perdeu por causa disso. E agora, mas agora faz sentido a gente rastrear. Agora vamos rastrear, porque mudou. Mas o tratamento tem que ser bom. E essas coisas mudam. Eventualmente, a gente tem doenças que a gente não rastreia porque o tratamento não é bom. Tipo Alzheimer. O Entendi. tratamento não é bom. Perfeito. Então não E muito, adianta. é. Não muda muita coisa. Tratar Alzheimer assintomático. Eu não tenho um tratamento bom para Alzheimer assintomático. Eu mal tenho para Alzheimer sintomático. Automático, isso que eu ia falar. Então, assim, outras doenças tipo Parkinson. Eu tenho tratamento para Parkinson. O tratamento de Parkinson funciona, melhora a qualidade de vida, mas eu não tenho um tratamento bom para o Parkinson assintomático. Então, se eu rastrear um Parkinson assintomático, eu vou fazer o quê? Só vai. E Eu aí não você tenho vai tratamento criar bom para isso. preocupações e talvez você gere outros problemas para o paciente saber que ele tem um diagnóstico, que ele não tem o que fazer nessa fase enquanto não ter sintoma. Isso gera mais prejuízo do que benefício. Perfeito, Lu. Então, assim, o problema são características de 3 áreas distintas, e são características relativamente raras de 3 áreas distintas. Então, por isso que a gente sai de 100 mil doenças para 10 ou 20, uma dúzia, um pouquinho mais, uma, 2 dúzias de doenças rastreadas. Muito legal. É isso. Ô, Felipe, sabe o que você está falando? É tão foda que eu fico pensando na Maria do Carmo Costa, que é minha mãe, tá? Que é uma mulher maravilhosa, 80 anos, estudou até a 4ª série, e ela tem um nível educacional baixo, mas é uma mulher muito sábia. Muito Mas culta, na cabeça da Maria do Carmo Costa, minha mãe já separou a Maria do Carmo de Oliveira, um beijo, mãe. É assim, ó, mas o diagnóstico, se ele deu positivo, eu tenho a doença, se ele deu negativo, ele não tem a doença. Esse diagnóstico não pode me causar dano, né? Esse tratamento, ele tem que funcionar, porque é muito do cérebro humano. Eu estou falando o nome da minha mãe, pessoal, é para falar que o paciente lá na ponta do sistema, que é para isso que a gente existe. O profissional de saúde existe para dar benefício para o paciente, não é para a sociedade, nem para a categoria profissional, nem nada. Ele não consegue entender muito bem esses conceitos que o Felipe está falando. Então, assim, a doença tem essas características. O diagnóstico tem essa. Então, por exemplo, assim, eu li um monte sobre isso, Felipe, e nem estou precisando falar, porque você está dando um masterclass aqui para gente. Lindo, quando alguém vai fazer uma biópsia, existe um risco. Você pode infeccionar uma paciente, ele pode vir a óbito por causa dessa biópsia. É raro, mas pode. E na hora que você soma, bota na balança o risco-benefício inteiro, ele tem que dar para o lado do benefício, ele não pode dar para o lado do risco, ou ele não pode ficar muito empatado. Então, eu fico pensando no ministro da Saúde, no secretário de Saúde, num prefeito de uma cidade do interior. Ele tem que botar isso tudo na conta para ver se vale a pena ou não. Mas no olhar da população, todos os posts de câncer que eu fizer, que o Felipe fizer, que a Lucila fizer, ou que qualquer outro cara fizer, eles vão falar assim, mas a minha mãe teve, e ela foi diagnosticada, e o médico salvou a vida dela. Sempre porque ele tirou um pólipo de 0,2 milímetros na colonoscopia. Porque eu ia morrer de câncer de colo retal, porque aquele pólipo era uma lesão pré-cancerígena que ia salvar minha vida. E ela não está errada de pensar isso. Mas o conceito Nunca. O Felipe está botando 10, 12 camadas de complexidade em cima disso, que é extremamente complexo. E aí, cara, eu vejo vários profissionais de saúde ultra qualificados que não estão, às vezes, colocando na balança todas essas camadas de complexidade que o Felipe colocou. Perfeito, isso que eu ia falar, que uma coisa é populacional pensando em governo pagar, outra coisa é a pessoa falar assim, mas eu quero pagar, eu quero fazer. E é importante a pessoa saber se mesmo em nível individual, o Felipe falou isso muito bem no início, se você quiser fechar para a gente, Felipe, até no nível individual, mesmo se você tem dinheiro para pagar, um exame caro, você quer fazer, o que você tem que saber assim, beleza, você falou do exemplo do post que vocês fizeram em colaboração do rastreio muito precoce do câncer de mama por inteligência artificial. E aí essa mulher, que talvez não ia ter nenhuma manifestação em exames convencionais, ela começa a fazer uma quimioterapia tão precoce que ela perde
anos de vida de qualidade, pode ser que ela possa morrer ou ter outros sintomas graves e sequelas desse tratamento precoce, e que talvez, mesmo ela que fosse, mas eu quis pagar, é importante discutir isso com a paciente, mas não vai mudar o tempo de vida, a sobrevida, o tratamento talvez que você teria dessa doença, se só viveria os 10 anos sem saber, pior do que se viveria fazendo. Brilhante, é essa a ideia. Na verdade, só um negócio para ficar bem claro, quando eu e o Léo, a gente fez o post sobre o câncer de mama, sobre o diagnóstico ultra precoce, não quer dizer que ele seja ruim, quer dizer que a gente não sabe. Que a gente sabe, traz informações, cara, pode ser, inclusive, que a gente descubra lá na frente que ele é bom pra caramba. E que ele vai acabar com o câncer de mama na humanidade. Perfeito. Mas a gente não sabe. A gente tem que entender que a gente tem risco de que ele não seja só não trazer, talvez ele só não traga benefício, como ele pode causar danos. Ele pode ser pior. Ele pode ser pior do que fazer, ele pode ser pior do que convencional, a gente não sabe. Tá? E aí a gente tem que fazer estudo para descobrir. É esse o problema. Essa beleza que muitas pessoas pensam assim, mas eu não preciso do estudo. Se eu consigo diagnosticar, para que fazer? E não é. Olha que beleza da fala que você falou. Precisa sim, porque pode ser, talvez, igual você falou, a frase é linda que você falou assim, pode ser que eu com isso, eu nunca mais tenha um câncer de mama. Acabamos, descobrimos e ninguém vai ter mais. Mas pode ser que traz mais malefício. Você só vai saber estudando, dividindo pessoas em 2 grupos, comparando por um longo período, vendo os desfechos, vendo a melhoras, pioras do paciente, e aí sim você tem uma resposta precisa se vamos fazer ou não vamos fazer. Eu dou sempre o exemplo dos 100 anos, porque 100 é um número redondo. Tipo, você fala assim, olha só, se eu contar para vocês que vocês vão morrer de um câncer daqui a 100 anos, vocês querem fazer quimioterapia para prevenir agora, para prevenir essa morte? O paciente falou, 100 anos? Não. Eu sei a idade do Léo, vou contar. O Léo tem 47. Dificilmente o Léo vai viver até os 147 anos de idade. Então, ô Léo, você quer passar dos seus 47 aos seus 57 anos fazendo quimioterapia para prevenir o câncer que pode matar os 147? Provavelmente o Léo vai estar morto. Claro que não. Não vai ter... Até 50 anos que ele vai lá, não. Esse é o conceito. Aí a gente vai diminuindo. Tá, mas e se for, em vez de 147, aos 97? Você quer passar os seus próximos 10 anos fazendo quimioterapia para prevenir uma morte por um câncer aos 97 anos? Não. Aí a gente começa a entender, peraí, então existe um horizonte que a gente não quer. Existe um horizonte que todo mundo entende. E aí dá para todo mundo entender que não é benéfico. Tem lá. Ah, mas o horizonte é longe. É longe. Mas aí a gente começa a trazer esse horizonte para perto. Não sei a idade da mãe do Léo, mas para a mãe do Léo, os 50 anos são os 100 do Léo. Até porque a diferença de idade deles é de 47 anos, né? Então a gente vai trazer para a mãe do Léo, cara, talvez 15, 20 anos, ela vai ficar, não, peraí, ela tem que ser feliz agora. A mãe do Léo tem que ser feliz agora, ela tem que aproveitar a vida agora, ela tem que voar agora, ela tem que ver os netos, tem que não sei o quê, tal. Sim, tem que brigar com a nora. Sim, é agora que é a vida dela. Sim, não adianta a gente fazer uma prevenção para ela, para uma doença que vai surgir daqui a 20 anos. Agora é a hora dela ser feliz. Seus filhos, não. Esses caras talvez vão viver muitos e muitos anos. A gente vai discutir anos, se você falar a idade do Pedrinho de 3, pode ser que ele vive com Pode ser, exatamente. Então, mas é importante entender, existem horizontes que praticamente todo mundo concorda que não vale a pena. Não vale a pena. Se a gente botar ali, você quer trocar seus próximos 10 anos para diminuir a chance de você morrer daqui a 100? Eu falo, não, ninguém quer. Ninguém quer isso. Então, beleza. Então, tem um horizonte que não sabe. E aí, como é que é cada um dos exames? Qual é a troca que a gente está fazendo? Porque senão, vira aquele programazinho de auditório que o cara fica vendado, sem ouvir nada, não sei o quê, e o cara pergunta, você quer trocar numa casa por uma moeda de R$2? Mas de R$2 a gente está falando? Sim, exatamente. É isso que a gente faz no Rádio Treino. A gente está fazendo trocas e que se a gente não estudar, a gente não sabe o que a gente está trocando. E a troca pode ser ruim. Eu posso estar trocando anos da minha vida produtiva, bacana, não sei o quê, por um benefício nulo lá na frente. Porque eu não vou morrer daquilo. Felipe, Fala. Eu ia dar outro exemplo, mas fala aí. Mas pode dar um exemplo. Me corrija. Faz o exemplo, que a minha pergunta que ela estava pronta de qualquer jeito. A Lu que manda, né? Tá certo. Não, porque às vezes até, eu ia falar assim, e às vezes até coisas mais simples. Imagina uma pessoa com câncer, com metástase,
que a minha expectativa de vida é de poucas semanas ou meses. Ela tem câncer, tem metástase, não sei o quê. Essa pessoa tem que ser feliz agora. Ela vai viver, provavelmente, poucas semanas ou meses. A gente nunca sabe a data certinho, mas minha expectativa ali é poucas semanas ou meses. Faz sentido eu medir o colesterol dela? Medir colesterol é um exame de rastreio. Então, assim, eu acho que a melhor coisa para a gente conversar, inclusive o Léo, com a manhã, olha, tem cenários que todo mundo entende. Não vou medir o colesterol de uma pessoa que tem câncer com metástase, que eu acho que vai viver poucas semanas ou meses. Vai servir para nada esse colesterol. Mas eu vou medir o colesterol do Léo, talvez. Da Lu. O meu. A gente tem indicação de medir o colesterol. Porque a gente provavelmente, a expectativa é que a gente vive algumas décadas, se tiver colesterol alto, pode dar ruim. A senhora que vai viver há poucas semanas ou meses, o colesterol não vai ter impacto na vida dela, porque ela vai morrer de outra coisa. Só que são cenários que eu sei que ela vai morrer de outra coisa. Eu sei que a gente não vai viver 100 anos. Eu sei que um paciente com câncer metastático, lá X, com câncer muito agressivo, não vai viver mais 2 anos. Então, eu consigo ficar muito confortável e falar assim, esse rastreio não vale a pena. Os demais, tem que fazer estudo. Putz, muito bom. Felipe, me corrija se eu estiver errado. E, por favor, se eu estiver errado, eu gostaria que você me corrigisse, que é uma hipótese que eu tenho. Você já teve errado alguma vez no podcast? Várias vezes. Cara, quem mais aprende nesse podcast sou eu e a Lu, né, Lu? Dois, Eu aprendo uma porrada de coisa. Antes de eu fazer minha colonoscopia, eu assisti de novo o episódio de colonoscopia, que eu estava conversando com um gastro muito bom, o cara tem doutorado, foi maravilhoso, sabe? Falei assim, agora é para fazer mesmo e tal, foi muito bom. Mas olha só, vê se eu estou errado. Você dá essa porrada de característica da doença, do teste e da intervenção. Talvez, ainda assim, você tem que testar o rastreio, o efeito do rastreio. Você concorda? Porque às vezes eu tenho uma acurácia diagnóstica legal. A doença, ela atende aqueles critérios. Eu sei o tratamento e às vezes eu tenho que ainda assim testar. Na colonoscopia foi assim. Eles randomizaram pessoas que foram rastreadas contra aquelas que não foram rastreadas e viram a sobrevida dessas pessoas. O último estudo que saiu no New England teve 10 anos e ele fala, nós vamos mais 5 ainda, nós vamos acompanhar. Então, assim, pode ser ainda que você tenha essas características, mas na hora que você mede todo o rastreio, ainda assim ele não resolva. Faz sentido? Faz todo. Vou chutar o número, 90% dos casos. A gente tem cenários de plausibilidade extrema no rastreio. E que a gente não vai fazer isso, tá? Então, assim, faz sentido para quase sempre. Os rastreios adultos que a gente indica, todos são baseados em ensaios clínicos com desfechos clínicos. Eles não são baseados em plausibilidade extrema. Não é porque a doença tem as características certas, o método de rastreio, os exames têm características certas, o tratamento tem as características certas, que eu tenho certeza que o rastreio vai funcionar. Eu ainda tenho que fazer idealmente, ensaio clínico, idealmente randomizado, no qual eu vejo desfecho clínico. Às vezes, a gente não consegue fazer. É difícil fazer ensaio clínico de rastreio, é muito difícil. Inclusive porque, como a probabilidade de pré-teste é muito baixa, eu preciso de um N monstruoso. Não tem jeito. Quanto menos prevalente é a doença na população que eu estou fazendo estudo, maior o meu N, maior o meu número. Senão, eu não vou achar nada que seja estatisticamente relevante. Então, os estudos de rastreios, eles são umas loucuras. Eles têm, às vezes, 100 mil pessoas. Assim. É difícil de fazer. É muito difícil. E manter motivada. E tem muito furo de protocolo. Quando você lê o estudo de rastreio, você vê assim, tá, eu randomizei, separei aqui, esse aqui vai fazer o exame, esse não. Aí, quando eu olho, o pessoal que não ia fazer o exame fez. Fez. E aí, a gente fica perdido. Então, assim, é difícil demais. Ou o pessoal, às vezes, que eu falei para rastrear, o cara não foi. Não foi. Eu conheço um professor brilhante, não sei o que enrolou 2 anos para fazer a coluna. Se eu tivesse no ensaio clínico, ele podia me ferrar, porque o cara não fez. Aí, em cima de você enrolou 1 ano e meio. Eu sei. O mundo real. Eu estava citando ele. Eu estava sendo discreto, eu estava respeitando a privacidade do Léo. Eu aponto o dedo, mas é isso mesmo. Mas é isso, assim, isso é humano. Então, assim, mas o Léo tem toda a razão, a gente precisa de ensaios clínicos de alta qualidade, de preferência que sejam cegos, que é super difícil, tende a impossível cegar exames de rastreio, porque depois tem intervenção, não sei o que, é difícil. Então, normalmente não vão ser cegos,
muitas vezes não vão ser randomizados, porque isso é difícil. Então, algumas vezes a evidência vem de populações distintas. País Isso. X faz rastreio, país X não faz, a gente compara. Isso é longe de ser ideal, porque as populações são distintas. Então, a gente trata, a decisão é difícil, de fazer, e a gente precisa realmente de fecho clínico. Não adianta eu falar, fiz o diagnóstico. Tá, mas e aí? E aí, qual foi o desfecho? A galera morreu mais, morreu menos. Isso tem um problema, Léo. Inclusive com câncer de próstata, que você conversou e tal, e a sociedade vai dizer. Porque as estratégias do tratamento mudam. Lembra que precisa de ter características da doença, do exame e características do tratamento. Se o tratamento mudou, ferrou, eu tenho que fazer o estudo de novo. Eventualmente, a doença pode mudar. Eventualmente, o método de rastreio pode mudar. E aí eu não sei mais. Uma coisa muito interessante, eu fiz uma discussão científica com um amigo meu, que é urologista e tal, e eu mostrei um monte de evidência que não dava para pegar isso aqui. E o grande argumento, ele fala, cara, o problema é que os ensaios clínicos para o câncer de próstata foram feitos há uns 10, 15 anos atrás. E a estratégia de tratamento de câncer de próstata mudou. Inclusive, por causa desses resultados, os urologistas começaram a não operar todo mundo que tem câncer de próstata. Ótimo. Fazer uma coisa que eles chamam de vigilância ativa. Isso. E aí, a gente tem uma escala para ver o grau de agressividade do câncer de próstata. A gente tem algumas evidências que a gente discute se aquele câncer de próstata vai crescer mais rápido ou mais devagar. E aí, os urologistas, sabendo que, olha, tratar todo mundo não traz benefício, eles começaram, peraí, então eu vou usar as escalas, ver quem tem um mais light, e esses caras eu não vou operar, eu vou só acompanhar. Se o mais light começar a mudar o comportamento, eu opero. Só que nas estratégias de rastreio, quando a gente fez os estudos de rastreio de câncer de próstata, isso não era universal, a gente não fazia isso. Então, na verdade, quando a gente fala assim, olha, hoje não tem rastreio, a gente está usando um dos 3 pilares antigos. E a gente tem que refazer os estudos. Isso é super, super, super difícil. Inclusive, para quando eu for convencer uma população grande agora a randomizar de novo, testar de novo o rastreio. Caraca, assim, Felipe, meu coração balança aqui, assim, eu estou ouvindo como uma pesquisadora agora, e meu comentário vai ser como pesquisadora. É difícil, concordo, mas é lindo que você falou, assim, que muitas vezes a gente sempre fala que a maioria das vezes, e não é regra, nada é regra para 100%, a maioria das vezes, um estudo controlado e autorizado, ele não fica velho, né? A não ser que aconteça exatamente isso que você falou, que muda a forma de diagnosticar, muda a forma de tratar, então aquela informação que existia não serve mais porque não se trata-se mais. Às vezes muda a doença. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, poxa, vai ter que repetir tudo de novo? É difícil, mas eu fico pensando assim, vamos pensar em dinheiro. O câncer de próstata, igual você falou, hoje é um rastreio que é aconselhado fazer. Não sei se mas muitos homens fazem, né? Vou corrigir, não sei. Mas muitas pessoas fazem. Ou seja, tem muitos homens com a idade, tem muitas pessoas que fazem, então tem dinheiro para fazer. E eu fico pensando assim, não poderia, um período, deslocar um pouco dessa verba para um grande pesquisador e fazer isso? Porque tem pessoas que já iam fazer, dispostas a fazer, e randomiza, faz o estudo, atualiza essa evidência, porque é algo que se fala bastante, não é algo tão raro de se falar um rastreio de próstata de câncer. Então, eu, como pesquisadora, fiquei inquieta aqui. Eu falei, gente, cadê a mobilização de refazer esses estudos para ter uma resposta? E hoje, vamos fazer ou não vai? Porque se não for fazer, economiza dinheiro. Se for fazer, economiza também, porque salva no tratamento. Então, é importantíssimo reatualizar essa evidência. Você tem toda a razão. Só para adicionar problemas. Normalmente, exames e ensaios clínicos e pesquisas sobre rastreio demoram décadas para serem feitas, porque a gente tem que acompanhar. Então, eu vou estar sincero, eu não sei se alguém está fazendo isso para o câncer de próstata agora, que mudaram essa estratégia de câncer de próstata. Legal. Mas se alguém começou isso hoje, eu só vou ter essa evidência daqui a uns 10, 15 anos. Então, assim, pode ser, inclusive, que essa coisa toda maravilhosa que a Lu falou com o pesquisador esteja acontecendo. A gente pode, inclusive, fazer uma pesquisa depois, né? Porque se for ensaio clínico, tem que registrar. A gente pode registrar o protocolo depois. Mas se estiver fazendo e começou esse ano, a gente só vai ter publicação, o resultado disso, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Isso. Então, assim, fica 10 anos numa nuvem, né?
E pode ser, o que pode acontecer? Pode acontecer que daqui a 10 anos a gente tenha mudado de novo o tratamento. Câncer de próstata é muita coisa. Pode surgir uma quimioterapia nova e o ensaio clínico já morrer. Ou a gente tem um ensaio clínico que vai ser todo bagunçado porque o cara vai mudar o protocolo no meio, porque não sei o que, aquela coisa. Câncer de próstata, várias coisas mudaram, a estratégia mudou, a cirurgia mudou. A gente começou a operar com robótica. E um dos problemas de operar muito câncer de próstata é porque tem muito efeito colateral. A famosa impotência, que muito homem tem medo, impotência sexual. E tem incontinência urinária. Incontinência urinária é até pior. Que aí tira a qualidade de vida, né? Tira a qualidade de vida, atrapalha a própria vida sexual da pessoa, né? Tem incontinência urinária com impotência sexual, assim, é difícil, enrola a vida e atrapalha em outras áreas. Atrapalha a vida profissional, atrapalha pra caramba. Só que a cirurgia de câncer de próstata está mudando. Legal. Tipo assim, estão operando com robô. Então, assim, pode ser que a gente está fazendo ensaio clínico, na hora que ele sai, ele já não vale mais. E pode ser que o rastreio fique mais complicado. Eu posso chegar no resultado, tipo assim, olha, o rastreio faz sentido, vale a pena, se a cirurgia for X, se a cirurgia for Y, não vale. E aí, assim, é super difícil isso. É claro que tem uma área de pesquisa aí monstruosa. Se faz pesquisa, né? Assim, a Neurology, que é a maior revista científica do mundo, tem assim, uns 20 artigos nos últimos 10 anos sobre rastreio. Então, se faz pesquisa, mas é porque é difícil, e porque demora. E, eventualmente, o negócio acaba no meio. É difícil você acelerar pesquisa de doenças lentas. Rastreio é doença lenta. Esse é um problema. Rastreio é uma doença lenta. Porque se não for doença lenta, a gente não consegue rastrear. Então, sempre vai demorar muito. A gente não tem muito como acelerar isso. É diferente. Acaba sendo aqueles estudos que parece que tem característica de vida, né? Que vai sempre mudando em blocos, que vai fazendo, e se for mudando, tudo bem, mas é um estudo que continua em andamento para as atualizações, e esse é caríssimo. É super difícil, é muito, muito complicado. Mas voltando lá à questão do Léo falou, a gente tem plausibilidades extremas para alguns casos, Léo, e a gente pode fazer rastreio para plausibilidade extrema. Então, muitos rastreios perinatais podem ser baseados só em plausibilidade extrema. Então, assim, retinoblastoma em crianças e não sei o quê. Caramba, assim, a gente pode ter anemia falciforme. A gente tem alguns estudos para anemia falciforme, mas a anemia falciforme não tem cura. A gente sabe disso. Impacta a qualidade de vida de praticamente todos os pacientes com anemia falciforme. Você não tem anemia falciforme e não vai ter impacto. E os testes estão muito bons. Então, eventualmente, a gente vai ter estudos que são uma plausibilidade extrema ou que a gente só vai medir a nossa capacidade de fazer o diagnóstico. A gente não vai medir o desfecho final lá na frente. Porque a plausibilidade que o tratamento daquilo ali traz benefício é tão alta, tão alta, tão alta, que primeiro a gente não precisa de testar. E depois, porque testar não é ético. Então, assim, acontece isso. Mas muito, 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 muito em criança, em recém-nascido e tal. Quando a gente fala em adulto, a gente normalmente não tem rastreios com plausibilidade tão extrema assim. E a gente tem que testar cada um deles. Maravilhoso. Não tem jeito. Felipe, para a gente não deixar de ter essa informação, por favor, eu não quero usar a sua memória toda. Quais rastreios você fala assim, cara, esse, por exemplo, você falou de hipertensão arterial, por exemplo, tem que fazer. Todo mundo tem que estar atento nisso. Para a gente informar a população, quais rastreios de fato, eu não quero que você diga todos, mas se você souber, eu vou amar. Assim, cara, tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou dar minha última explicação Foi disso. claríssimo agora que não é necessário fazer para várias coisas, mas aí quem não sabe fica perdido. Assim, beleza, e agora? O que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Vamos lá. Eu vou falar, mas eu quero fazer um comentário antes. Perfeito. Rastreio vai um pouquinho contra as práticas baseadas em evidência. Eu sei que esse é um podcast de prática baseada em evidência, mas prática baseada em evidência, é ridículo eu falar isso pro Léo e pra Lu, né? Mas eu vou falar de qualquer jeito, porque eu não sei quem está assistindo. Não, tem que falar. É um tripé. A evidência, o desejo, a expectativa, as coisas do paciente e a expertise clínica. Quando a gente faz rastreio, a gente só usa, idealmente, a evidência. Quer dizer, quando a gente fala, olha, vamos rastrear todas as mulheres com câncer de mama, o que a gente está falando é, vamos rastrear todas as mulheres com câncer de mama.
A experiência pessoal do paciente não entra no jogo. Isso acontece também com vacinação. Tá? Não é exclusivo do rastreio. Quando a gente fala assim, vamos vacinar. Mas eu não gosto de vacina, mas não sei o que, mas a minha preferência. Entendi. A gente luta contra o isso. não é todo utilizado. A gente luta contra isso. Quando a pessoa fala assim, mas eu não quero vacinar. A gente luta contra isso em políticas de saúde pública. Então, assim, a gente não usa todo o tripé da prática baseada em evidência nas estratégias de rastreio. A gente usa um deles. E é óbvio que usar um é melhor do que usar nenhum. Então, beleza, vamos saber da limitação dessa estratégia. Essa estratégia tem uma limitação, a gente só vai usar uma das partes do tripé, só que ainda assim tem benefício, ainda assim é melhor do que não usar nada do tripé da prática baseada em evidência. Então, a gente vai usar para essa estratégia só uma parte do tripé. Então, esse é o primeiro ponto. Assim. E aí, quando a gente fala isso, por que eu estou falando essa história? Porque quando a gente fala com a população, não adianta a gente falar com a população, olha, esse aqui é bom para isso, 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 esse aqui é bom para isso. Não! A estratégia é uma estratégia populacional. Olha só, esses aqui a gente viu que vale a pena para essa população X. Se você está dentro dessa população X, mata no peito e vai. É o que a gente faz com vacina. Não adianta a gente ficar falando, porque a vacina da febre amarela tem uma taxa de complicação X, porque a vacina de febre amarela é feita com vírus atenuado, então esse vírus não é completamente inativo, e só não adianta eu falar isso. O que a gente faz? Vacina de febre amarela, você mora na localização X, você toma. Se mora na localização Y, você não toma. Acabou. Porque a gente não está usando mais o tripé da prática baseada em evidência. Porque é uma característica dessa estratégia. É uma característica dessa estratégia de promoção à saúde. Tá? E ela se repete em outras coisas. Então, assim, não adianta a gente explicar. Agora, ainda assim, Léo, o que a gente tem evidências de rastreio? A gente tem evidências para doença cardiovascular. Perfeito. Vários fatores de risco de doença cardiovascular. A gente tem evidências que o rastreio traz benefício. Colesterol traz benefício. Pesquisa de hipertensão traz benefício, zero dúvidas. Obesidade traz benefício. Diabetes, tabagismo e abuso de álcool, que não é um fator só cardiovascular, mas impacta no cardiovascular, mas abuso de álcool também. Então, esses 6, eles têm benefício, a gente tem evidências que têm benefício. Tá? Então, para risco cardiovascular, a gente tem benefício do rastreio, porque a gente tem tratamentos para cada uma dessas coisas, que são muito bons e com impacto está muito baixo. Né? Então, assim, obesidade e sedentarismo, apesar de a gente ter uma grande dificuldade de adesão, é super difícil, mas o sedentarismo, o custo de tratar o sedentário é muito baixo. E o benefício é muito grande. Então, a gente tem boas evidências que rastrear, e a gente perguntar, qualquer profissional de saúde, só faz atividade física, como é que é? Pesar os pacientes, isso é uma indicação de rastreio. Tá. Felipe, antes de você seguir isso, de quanto em quanto tempo, então? Por exemplo, o que é o recomendável? Desculpa, eu não quero te apertar, tá? Mas, por exemplo, assim, de quanto em quanto tempo um cara assintomático deveria fazer uma aferição de pressão arterial, por exemplo, ou medir os lipídios, ou medir a glicemia? O que é legal? Desculpa, não sei se tem isso, mas o que Não, olha só. Não, sem problemas. Inclusive porque eu não sou tão bobo assim, inclusive separei umas evidências porque eu sabia que iam me perguntar isso alguma hora. E, e assim, cara, o maior problema disso é porque isso varia, tá? Isso varia, isso depende. Então, assim, eu vou medir de quanto tempo para qual a chance da pessoa ter essa doença. Pressão alta, a gente recomenda que se meça uma vez por ano, mas existem recomendações que falam cada 2 vezes por ano. É difícil de medir. Os estudos para isso não são muito bons. Porque a gente, inclusive, na pressão alta... Uma vez por ano é razoável. É razoável. A gente tem... Me dá 3 segundos, eu vou abrir aqui e vou te falar essa história. Mas a gente tem algumas evidências de que a maior parte desses rastreios de doença cardiovascular, eles são anuais. Tá? A maior parte é anual. Tem ali, uma outra evidência de que pode ser bianual e tal, mas a maior parte disparada é anual. Intervalo de rastreamento para risco cardiovascular, eles falam que, olha, depende
Depende do que é que você está falando. Dislipidemia, menos tempo, talvez 5 anos de intervalo, tá? Hipertensão, parece que é anual, porque Uhum. é muito mais barato aferir PA do que medir Claro. colesterol, né? Então, isso muda. E para o azar, a gente tem algumas situações específicas, né? Eu vou investigar diabetes e hipertensão no paciente sedentário obeso, ou eu estou investigando diabetes e hipertensão no Léo? Léo virou a minha figura central, né? É um cara que faz atividade física, que joga tênis, que jogou tênis assim, com uma frequência muito alta quanto mais jovem, que agora faz crossfit. Assim, então, a gente precisa Aí a individualidade do paciente conta muito. de ajustar, que na verdade é a probabilidade pré-teste, né? Perfeito. Então, dependendo da probabilidade pré-teste, a gente precisa ajustar. Mas a maior parte das recomendações é assim, olha, anuais para aqueles que o custo é muito baixo e a gente aumenta um pouquinho as coisas. Mas, assim, ainda assim, essas estratégias do risco cardiovascular aqui no Brasil, a maior parte dos rastreios são oportunísticos. Sim. A gente tem poucas estratégias, poucos municípios têm estratégias organizadas que não sejam oportunísticas para isso, tá? Então, rastreios oportunísticos funcionam, mas lembre, eles são mais caros e menos eficientes do que os populacionais. Perfeito. Tá? E aí, quando a gente fala em rastreio oportunístico, a frequência vira uma zona muito cinzenta, porque depende da minha oportunidade. Depende de quando é que o cara foi no médico, quando é que o cara foi no fisioterapeuta. Então, assim, o rastreio oportunístico, para um fisioterapeuta aferir a pressão do paciente, falar, olha, cara, ele aferiu com o médico em algum outro momento, não sei o quê, no último ano? Não, tem um ano. Cara, afere, porque é oportunístico. Tá? Então, assim, a gente tem um problema com isso porque são rastreios oportunísticos. Tá? Então, até a frequência a gente, tem algum problema sobre isso. Assim, né? Qual é a frequência de rastreio de uma coisa que depende da oportunidade, do cara ir reclamar de dor lombar para a Lu. Mas fica um recado, né, Felipe? Fica um recado legal disso que você está falando. Porque tem um monte de gente que escuta aqui que é psicólogo, que é fonoaudiólogo. É engraçado, eu trabalhei no departamento de fisioterapia da universidade muitos anos. Eu falava para os alunos, você vai aferir pressão de todo mundo na entrada. Porque pode ser que você seja o ponto de entrada para esse cara fazer o tratamento de doença cardiovascular dele. E aí você encaminha Você estava propondo rastreio. Você estava propondo rastreio oportunístico. É isso? Então, às vezes, o você cara vai no fazendo, psicólogo. O cara vai no psicólogo e ele vai conversar com o cara, talvez ele é uma oportunidade do cara fazer isso. Se ele vai no fonoaudiólogo, porque a voz dele tá ruim, ele pode fazer isso. E ele vai ao médico, eu acho que 80% das consultas médicas que eu já fui na minha vida, eles aferiram a minha pressão, mesmo que a minha queixa não seja essa. Mas talvez derive ser 100%. Eu vou no ortopedista por uma entorse de tornozelo, não vai doer nada. O cara botar um manguito e aferir minha pressão. Léo, você tem razão, mas tome cuidado. Porque se você for no ortopedista com entorse de tornozelo... ele vai estar com dor pra caramba. Provavelmente você vai estar com dor e você pode fazer um overdiagnose daí. Verdade. Você pode fazer um sobrediagnóstico. E pode acontecer, inclusive, esse ortopedista aferir sua pressão, você ficar marcado como hipertenso. Verdade, você tem razão. Vai depender muito não ser, e receber tratamento e ter efeitos colaterais de tratamento de hipertensão que você não tem. Perfeito. Então, assim, mesmo o rastreio oportunístico, ele não pode ser completamente bagunçado. Perfeito. Não pode, não tem, porque senão a gente vai fazer. Eu tinha separado, cara, eu tenho que falar assim, os dois efeitos colaterais dos grandes rastreios, que é o falso positivo e o sobrediagnóstico. E as duas coisas podem acontecer. Aqui no Léo, isso aqui não é um sobrediagnóstico, na verdade. É um falso positivo. Porque o Léo não tem a doença. Então, quando a gente faz rastreio, a gente pode tanto estar chamando de doente o cara que não é doente, quando a gente pode estar chamando um cara de doente, ele é doente, mas o tratamento não importa, aquilo não tem a menor importância para a vida dele. Então, a gente tem dois erros graves de rastreio do resultado final, além de todos os efeitos colaterais do exame de rastreio e do tratamento dos exames. Então, assim, cara, é super difícil essa história. Eu acho que ortopedistas, se não tiver sintoma, talvez não. O fonoaudiólogo, talvez sim. O fisioterapeuta, talvez dependa.
Depende. Perfeito. Ele O tá com dor ou não fisioterapeuta tá com acaba dor? medindo muitas vezes, porque a gente acaba fazendo muita atividade, exercício, né? E geralmente é bom saber que quantas vezes a gente chega com o paciente lá com a pressão no topo, a gente, opa, aqui hoje não vai dar para Tem que fazer tirar a muita mão. coisa. Isso. Muitas vezes é para decidir ali se tem algum risco do A tratamento do tomada de dia. decisão ali Mas tem que tomar cuidado, porque, eventualmente, ele procurou o fisioterapeuta porque ele está com dor. E ele não é hipertenso. Aquela dor pode, inclusive, impactar na sua tomada de decisão ali. Olha, vai fazer exercício, não vai fazer exercício e tal, porque o cara está com dor. Mas não necessariamente ele é um hipertenso que merece diagnóstico e tratamento para hipertensão. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o overdiagnóstico nos rastreios. Porque, assim, pode dar problema. Pode dar, inclusive, os rastreios oportunísticos, né? Inclusive nesses rastreios que a gente está fazendo ali, porque o cara chegou na nossa frente. A lógica não muda tanto assim. O rastreio oportunístico tem uma vantagem, eu falei mal dele porque ele é mais caro, mas ele tem uma vantagem. Ele coloca o PBE, a prática baseada em evidência, de pé de novo. Porque no rastreio oportunístico, a gente consegue discutir com o paciente o desejo dele. E a gente Inclusive, consegue com a sua adicionar... experiência profissional, você consegue ver a necessidade daquilo ou não. Então, o rastreio oportunístico bota o PBE de pé, porque ele volta a ter seu tripé. Mas, apesar de botar o PBE de pé de novo, ele é mais caro e ele é menos eficiente. Né? Isso é um problema, tá? Eu queria dar até um exemplo sobre isso, porque essa decisão é complicadíssima. Inclusive, a gente fala assim, olha, vamos decidir fazer um rastreio oportunístico em vez de populacional, porque o PBE fica de pé. Isso pode acontecer. Não, isso pode acontecer. O Ministério da Saúde faz isso para o câncer de próstata. No câncer de próstata, quando o Ministério da Saúde fala o seguinte, olha, não faça rastreio em todo mundo. Não faça rastreio do câncer de próstata para todo mundo. Procure o seu urologista e lá você vai discutir com ele para tomar decisão. O que o Ministério da Saúde está falando é o seguinte, não vamos fazer rastreio populacional, vamos botar o paciente para falar com o urologista e lá a gente vai usar prática baseada em evidência para decidir sobre o rastreio. E aí, dependendo do desejo do paciente, do medo, o quanto que a incontinência urinária e o risco de impotência vai impactar na vida dele, o quanto não vai impactar na vida dele, essas coisas todas, vai ser tomada uma decisão baseada em práticas baseadas em evidências, em vez de só evidências do rastreio. Então, eventualmente, isso só vai acontecer. E é normal, e se você pensar, faz todo sentido. Imagina, a gente sabe que o rastreio do câncer de próstata descobre mais câncer de próstata. O rastreio populacional do câncer de próstata aumentou a incontinência urinária. Essa é uma decisão que faz todo sentido ser feita no consultório, com PBE. O cara fala assim, olha, aumenta a impotência sexual. O cara pode falar, olha só, eu não tenho mais desejo sexual, eu não tenho vontade de ter vida sexual ativa. Para esse cara, o dano do rastreio é menor. O dano do rastreio é menor. Ele pode falar, olha, eu não tenho, eu me separei, eu não sei o quê, eu não tenho mais desejo de ter vida sexual ativa, isso não vai importar mais para mim. Esse cara tem menos dano do rastreio do câncer de próstata. E aí a gente pode fazer uma prática baseada em evidência que inclua o desejo do paciente, as experiências passadas do paciente, a expertise do profissional de saúde, que inclusive fala assim, cara, a sua próstata desse jeito, eu estou operando com robô, eu faço menos impotência sexual do que tem feito nos estudos, e aí eu vou fazer baseado em evidência. O grande problema é que isso é mais caro, isso é menos eficiente. Tá? Então, por isso que a gente tem essa discussão. O câncer de mama, a gente pensa sobre isso também. Tá? Teve uma posição do Ministério da Saúde discutindo isso e virou PROCON também, assim, quase igual as coisas escolher o posto, assim, porque o Ministério da Saúde tentou colocar na população essa discussão e, putz, é super difícil. Mas, assim, para você ter uma ideia, aí o câncer de mama, eu tenho uns dados de cabeça, assim, para a gente ter, no câncer de mama, na mamografia, se a gente pegar e rastrear mulheres durante 10 anos, a cada 1.000, 2.000 mulheres, a gente salva uma. Tá? Então, cada 1.000 a 2.000 mulheres fazendo mamografia durante 10 anos de rastreio, a gente vai salvar uma mulher. 4, a gente não vai salvar e vão morrer de câncer de mama. Então, sem rastreio, a cada 1.000, 2.000 morrem 5 mulheres, com rastreio a cada 1.000, 2.000 morrem 4.
tem uma super discussão sobre a interpretação desse dado. Inclusive porque os grandes defensores do rastreio da mamografia falam que a gente tem uma diminuição do risco de 20%. A diminuição do risco relativo, porque a diminuição do risco absoluto é 0,1. 0,1 a 0,05%. Então, tem uma maneira de interpretar ali, e a gente sabe que, no geral, se a gente está rastreando a população inteira, a gente tem que usar o risco absoluto, porque eu não sei quem tem câncer antes de rastrear. Mas as pessoas ainda argumentam que a diminuição de risco é lá da magnitude de 20%. Não. É porque ele faz a conta de 5 para 4, né? Faz a conta de 5 para 4. Mas se você fizer a conta de 5 para 4, tendo em vista que são 1.000 pessoas rastreadas, ou 2.000, a gente vê que, na verdade, está salvando uma a cada 1.000. É 0,1%. A gente sai de 0,5%. Né? Isso varia um pouquinho com os estudos, porque depende, inclusive, da prevalência do câncer de mama na população. Mas a gente sai ali de uma conta perto de 0,5% de mortalidade do câncer de próstata nesses 10 anos, cai para 0,4%. Ou sai de 0,3% para 0,22%. É uma coisa dessa. É alguma coisa nessa magnitude. Só que, no câncer de mama, para cada mulher tratada, a gente tem tratada e salva, curada e que ia morrer e não vai morrer mais, a gente tem 10 mulheres que são tratadas e não tem benefício. E isso é muito difícil a gente conversar. Isso é muito difícil conversar. Porque falar assim, olha só, você quer fazer um exame que vai diminuir a sua chance de morrer de câncer de mama em 0,1%? Tá, mas preste atenção. Vai aumentar a sua chance de ser tratada desnecessariamente 10 vezes mais. Você vai ter 0,1% de chance de, olha, dar super certo, 0,05% de chance, e você vai ter de 5 a 10% de chance de receber um tratamento desnecessário. E que, eventualmente, é uma mastectomia ou até uma mastectomia com uma quimioterapia. Então, assim, o dano no câncer de mama, isso a gente tem muito dado, né? Então, isso é muito bom, isso é um exemplo muito bom. A gente tem muito dado sobre como é que funciona isso. Então, a gente sabe que a mamografia salva vidas, a mamografia previne que mulheres morram. Se a gente fizer mamografia na nossa população inteira, de mulheres, em homem não adianta, tem câncer de mama em homem, mas a gente até conversou que é muito raro. A gente fizer mulheres, a gente vai diminuir morte por mulher, morte de câncer de mama por mulher. A gente vai diminuir morte no geral. É super bom. Só que a gente causa danos. E o dano pode ser grave. Aí, o que a gente faz? O que a gente faz? O Ministério da Saúde tentou botar essa conversa assim, virou um quiprocó. A Sociedade Brasileira de Mastologia falou, mas espera aí, esse exame que vocês estão querendo discutir diminui a mortalidade em 25%. É redução de risco relativo. É aquele negócio... Errado não está, mas certo também não, né? Assim, é aquela coisa. Então, assim, isso é super difícil. Imagina, o Léo deu o exemplo da mãe dele, imagina uma pessoa simples tendo que ter essa discussão. Cara, é muito difícil. E no câncer de mama, para piorar, assim, se a cada 1.000 vão ter 10 mulheres que vão receber tratamento necessário, vão ter umas 300 mulheres que vão ser submetidas a biópsia desnecessária. E, olha, tudo bem, dessas 300, quase ninguém vai ter malefício sobre isso, tá? Mas elas vão malefícios físicos, né? Mas elas, cara, sofrer, vão achar que está com câncer, estragar a vida, eventualmente ficar deprimidas. Às vezes atrapalha a vida social delas. Sim. O risco, às vezes, atrapalha a vida social delas, a gente não consegue medir isso. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que a grande mensagem é que, olha, rastreio é muito bom, mas não é a melhor maneira de a gente prevenir doença e é muito raro que ele vale a pena. Aliás, eu acho que é por isso que a gente tem que rastrear os que valem a pena, porque são oportunidades tão raras na nossa vida, da gente ter a capacidade de fazer um exame no paciente assintomático, descobrir uma doença antes que ela apareça e tratar. Isso é tão raro, tão raro, tão raro, que a gente tem que fazer os rastreios que existem e tomar muito cuidado com essa história de sair surgindo rastreios por aí, porque a chance de dar certo é muito baixa. Toda vez que a gente inventa um rastreio novo, a chance desse rastreio novo trazer benefícios reais para a saúde é baixa, porque a maior parte das vezes não funciona. Não funciona. Não foi testado ainda. Lu, você estava falando dos que... Não, porque
É porque eu estava anotando uma listinha aqui, aí eu vi que a gente foi indo e não voltou. O Felipe estava falando sobre os que vale a pena rastrear, a gente começou no cardiovascular. Boa, brilhante. Vamos voltar para nossa listinha. Vamos voltar. Então, vale a pena rastrear cardiovascular, fatores de risco tradicionais, porque prevalência muito alta, tratamento muito bom, exames muito bons e que geram pouquíssimo dano. Então, hipertensão, dislipidemia, até perdi os outros. Colesterol, sedentarismo, obesidade, consumo de cigarro, consumo de cigarro, abuso de álcool. Né? Consumo de cigarro e abuso de álcool é muito bom porque o exame de rastreio praticamente não gera danos. A gente não precisa de fazer um exame, né, que faça uma intervenção no corpo da pessoa. A gente vai perguntar para ela se ela fuma. Então, a gente deve, a recomendação é pergunte, todo profissional de saúde vai perguntar todas as vezes, esse é um rastreio que, do ponto de vista oportunístico, a gente deve fazer sempre, se a pessoa fuma. E a gente vai começar, olha, identifiquei, a gente pensa em tratar esse paciente, vai ver se vai tratar, como é que vai tratar, se vai encaminhar para alguém, se não sei o quê, se o paciente quer tratar. Então. Depois dos rastreios cardiovasculares, a gente tem os rastreios de câncer, tá? Só para falar uma coisa sobre câncer, rastreio de câncer tem um problema, né? Câncer mais graves são difíceis de serem rastreados. Porque lembra, a doença tem que ter uma fase assintomática muito longa. Câncer muito grave não tem fase assintomática muito longa. Então, se tiver um câncer que ele cresce muito rápido, em 3 meses mata a pessoa, eu não vou conseguir fazer rastreio disso. Porque eu vou fazer o quê? Vou ter que fazer rastreio todo mês de todas as pessoas do planeta? Então, assim, a gente consegue fazer rastreio não nos cânceres mais graves que existem. E isso dói, né? A gente consegue fazer rastreio nos cânceres que são um pouco mais indolentes, são um pouco mais lentos. Só que diminui a chance de ter benefício. Então, assim, sabendo desse problema, e aí porque a pessoa fala, mas agora... a gente faz câncer de colo do útero em mulheres, tá? A partir de 25 anos. A gente não faz rastreio do câncer de colo do útero em mulheres com menos de 25 anos, porque a gente vai ter muito sobretratamento. Muito. Porque a maior parte das mulheres com menos de 25 anos que têm alterações vão melhorar sozinhas. Então, a gente não faz. Então, mulheres com mais de 25 anos com vida sexual ativa, porque a principal causa disparada, assim, 99% é relacionada à infecção por HPV. É relacionada à infecção, a infecção sexualmente transmissível. Então, mulheres com vida sexual ativa a partir dos 25 anos, a gente deve fazer rastreio do câncer de colo de útero. E aí tem um cuidado, porque a gente vai ter que rever isso com a vacinação. Porque olha que legal, mudou. Mudou. Que legal. É a história que mudou. Então, a gente vai ter que fazer. Mudou, o negócio mudou. E aquela coisa que eu falei lá no comecinho, profilaxia primária, prevenção primária é melhor do que a secundária. Então, se eu conseguir um jeito muito bom de fazer a prevenção primária, talvez a secundária não vale mais a pena. Se eu tirei o fator de risco. Então, a gente vai ter que ver isso, porque a gente não sabe, tá? A gente não sabe. Porque, inclusive, a gente não vacina para todos os HPVs do mundo. A gente não vacina. A vacina, a gente escolheu alguns. Isso, inclusive, é um problema, porque mudou. Tem mulheres que foram vacinadas para 2, para 4, e agora a gente tem com mais, com 7, com 8. Então, a gente mudou o número de HPVs que as mulheres estão protegidas. E os outros não estão. Então, a gente vai ter que descobrir agora se depois de a gente prevenir dos mais comuns, se o rastreio no câncer do colo de útero continua sendo benéfico. A gente não sabe, a gente hoje a recomendação, olha, segue o jogo, continua fazendo, tá? Continua fazendo, porque pré-vacina a gente não tinha dúvida, e é isso. Então, câncer de colo do útero, a mamografia, tá? Eu falei mal, mas a mamografia é uma recomendação. A gente sabe que vai ter mulheres que vão ser tratadas. A maior parte das mulheres tratadas desnecessariamente é possível que faça uma mastectomia, que preserve muito a qualidade de vida, que não vai fazer tanta quimioterapia assim e tal, e salva vidas, tá? A gente tem uma discussão, igual no câncer de próstata, tem recomendações diferentes da mamografia, tá? A recomendação do Ministério da Saúde é diferente da Sociedade Brasileira de Mastologia, principalmente do início. O Ministério da Saúde fala que começa com 50 anos, para a população geral. A Sociedade Brasileira de Mastologia fala que começa com 40. Já ia falar. Pois é. E os dois estão certos, tá? É a história de marcar o ponto que a gente está. Começar com 40, se a gente vai encontrar mais câncer, a gente vai potencialmente salvar mais vidas. Mas o ganho é pequenininho. A gente vai aumentar bastante sobre o diagnóstico, a gente vai aumentar bastante falso positivo. Então,
Sociedade Brasileira de Mastologia acha que vale a pena. O Ministério da Saúde é mais conservador, fala que não vale a pena. E o órgão americano que eu citei lá, US Task Force, ele fala, olha, a partir dos 50, eles estão mais alinhados com o Ministério da Saúde. Ele fala a partir dos 40 para algumas mulheres. Eles falam, eles têm um grau de recomendação, inclusive é um pouco confuso, eles usam A, B, C, D e I, e eles classificam isso como C, que eles falam, olha, isso pode ser benéfico para algumas populações. Tá? Lembra que câncer de mama, a prevalência nas populações varia. A gente, inclusive, acha que a prevalência do câncer de mama está aumentando. Tem uma discussão sobre isso, mas, assim, no geral, a impressão é que está aumentando a prevalência do câncer de mama. A discussão é porque a gente faz mais rastreio, então faz mais diagnóstico. Mas a prevalência está aumentando porque a obesidade é fator de risco. Porque o número de filhos, ter pouco filho, é fator de risco. E as mulheres estão tendo menos filhos. Cada então, dia mais. A gente está tendo menos filhos, então parece que a prevalência aumenta. E aí faz sentido a gente fazer mais rastreio. Mas maior prevalência, rastreio é melhor. Então, câncer de colo de útero, câncer de mama em mulheres, câncer, Léo aí, colo retal, tá? Câncer colo retal a partir dos 45 anos. A gente tem evidências bem fortes, inclusive com diminuição de mortalidade. Então, é para fazer. Aí a gente tem algumas populações mais específicas, que aí vira uma loucura se falar muito, mas tem um que vale a pena, que é o câncer de pulmão para aquelas pessoas que fumam mais de 20 maços ano. 20 maços anos ou anos maço, tanto faz. 20 anos maço, que são pessoas que fumam muito. Fumam mais de um maço por dia durante 20 anos, ou mais de 2 maços por dia durante 10 anos. A gente multiplica um pelo outro. Essa população faz sentido fazer um rastreio para câncer de pulmão, tá? Ali, provavelmente, entre os 55 e 80 anos, faz a cada 10 anos. Tá? Felipe, então, nesse caso, o diagnóstico é com tomografia ou é raio-x? O que é? Tomografia, é uma tomografia especial, é uma tomografia de baixa emissão. Tá? O raio-x para rastreio de câncer de pulmão não mostrou benefício. Perfeito. O exame não é bom o suficiente. Então, uma tomografia de baixa emissão que a ideia é porque ela é melhor do que a radiografia simples, mas ela tem menos radiação que a tomografia simples. Então, ela gera menos dano que a tomografia. Tá? Então, tem o exame no meio ali. Mas esse é para uma população mais específica, né? Não basta só o gênero. O cara tem que ser um fumante, a mulher tem que ser um fumante, tem que ter uma carga tabágica X. Tá? E a gente tem o rastreio do câncer de próstata, que é essa zona ali, que é uma zona de certeza, que a gente tem recomendações diferentes, que eu, pessoalmente, acho que a gente tem que refazer os estudos. Vai fazer o quê, né? Que a gente tem alguns cânceres muito prevalentes que a gente não viu recomendação de rastreio populacional, mas pode ser que o oportunístico vale a pena, que é o câncer de pele, tá? Principalmente no Brasil. Acho que a lua é muito branquinha, então é um problema porque depende da população, né? Austrália, não sei se você sabe disso, é um lugar com mais câncer de pele no mundo, é uma loucura lá. Então, na Austrália, vale a pena o rastreio do câncer de pele. Nós moramos na Austrália há 5 anos, se você sabe disso. Eu sabia, esqueci. E eu era muito mais morena, né, Léo? Eu me tornei branquinha, assim, por causa da Austrália, porque o índice de câncer de pele lá é altíssimo e te assusta o tanto de pessoas que falam sobre isso. Eu simplesmente parei de tomar sol. E aí o Léo fala assim, você desbotou, eu casei com uma morena e agora tem uma branquinha do meu lado. Eu perdi marca por medo, assim, porque realmente o sol lá machuca e o nível é grande, e aí eu aprendi a cuidar. Eu nunca mais deixei de usar, pelo menos no rosto, protetor solar, desde que eu morei na Austrália. Então, na Austrália, o rastreio faz sentido. Desculpa, Léo. Eles têm campanhas, assim, muito legais, né, Lu? Eles sabe o Zé Gotinha nosso da vacina? Eles têm o albino. É um cara albino mesmo, e ele tá todo de branquinho, e a música é tipo assim, It's a Beautiful Day for Cancer. Então, né? Uma música. A gente cantava, It's a Beautiful Day for Cancer. E você vai no clube de tênis lá, igual eu jogava com a galera lá, tem potes de protetor solar, aqueles grandões dentro das quadras. Então, assim, existe uma consciência do uso de... Eles usam muito chapéu. Então, assim, isso lá... Você vê claramente, né, Lu? Claramente. É campanha de saúde pública na raiz do problema. Isso, eles fazem profilaxia primária, né? Essas são campanhas de profilaxia primária, que tirar o fator de risco, eles fazem. E eles têm estratégia de rastreio também. Mas não necessariamente o rastreio do câncer de pele faz sentido para a nossa população, tá? Porque a nossa população tem pele mais escura,
Então, boto isso fé. já é uma discussão. Eu vou contar da anemia falciforme na França, se vocês deixarem depois. Mas ele tem pele mais escura e o buraco da camada de ozônio está mais perto deles. Então, assim, eles têm muito mais câncer de pele. Eles têm muito câncer de pele. Então, olha, eles fazem rastreio. A gente não tem evidência para fazer rastreio para câncer de pele. Tá? Mas talvez faça sentido o oportunístico. O oportunístico talvez faça sentido, né? Então, se a Lu, agora eu vou usar a Lu, se a Lu vai no dermatologista, porque a Lu, sei lá, quer fazer um botox, quer ver olheira, quer qualquer outra coisa, o dermatologista pode propor um rastreio oportunístico, já que você está aqui, vamos rastrear câncer de pele em você. Mas a gente não tem evidências para rastreio populacional no Brasil de câncer de pele. E o câncer de boca é a mesma coisa, tá? O câncer de boca a gente não tem evidências para rastreio, até porque é muito difícil, as lesões se assemelham muito, alguns melhoram, não sei o que, a gente não tem evidências, mas tem uma discussão sobre rastreio oportunístico de câncer de boca, né? Então, já vai lá, você já vai examinar a boca, não sei o que, vai no dentista, né? Pô, tá no dentista, não sei o que, viu uma lesão, o cara examinou, vamos fazer o rastreio de câncer de boca. Então, não existe evidência para rastreio populacional de câncer na boca da população brasileira, mas a gente pode fazer rastreio oportunístico para isso, tá? E essencialmente é isso. A gente não tem muito mais, não, gente. É isso e acabou. É pouquinho. Aí a gente tem, obviamente, tem neonatal, e aí eu vou contar da anemia falciforme, a gente tem os neonatais, e a gente tem alguns de infectologia, principalmente de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, a gente sabe que tem benefício, rastreios populacionais para HIV e para sífilis. Essas duas infecções sexualmente transmissíveis, a gente sabe que tem benefícios rastreios populacionais. E no Brasil, a gente não faz. No Brasil, o nosso rastreio para HIV, ele é oportunístico, ok, beleza? Ou, às vezes, aquele rastreio que eu falei que não é muito bom, porque ele é muito caro e menos eficiente, que é o da multirão. Faz lá, assim, multirão do teste de HIV, lá fique sabendo, pau, e depois a gente não faz uma campanha firme, que, olha, faça, para continuar, né? Faça uma vez por ano, faça uma vez a cada 2 anos, a gente não tem isso, né? Já fez seu teste esse ano, a gente não tem isso. Apesar de agora a gente está tendo campanhas de rastreios para uma população que tem muito benefício, mas muito benefício, que são as populações que a prevalência é mais alta, são profissionais de sexo. Infelizmente, homens que fazem sexo com homens têm uma prevalência mais alta também. Então, a gente já tem estratégias de rastreio de HIV para essas populações, tá? E é zero preconceito, tá, gente? Assim, é zero preconceito. Mas a gente sabe, é só epidemiológico. A chance é mais alta, né? Epidemiologicamente, a chance é mais alta, o benefício do rastreio para essa população é mais alto. E é isso. Fechou. Ótimo. Tá, então a gente tem esse rastreio. Eu ia falar só contar a história da anemia falciforme. Vambora. A França faz rastreio da anemia falciforme nos territórios extracontinentais franceses. E eles não fazem nos continentais. Por quê? Porque os franceses têm pouca anemia falciforme, porque isso é uma doença muito relacionada à população africana. Só que a França tem territórios, e aí vai ter gente chamando de colônia, né? Os franceses falam que não é colônia, mas assim, a gente tem territórios extracontinentais. Inclusive aqui no nosso lado, a Guiana Francesa, é um território francês. Né? E lá tem rastreio para anemia falciforme, porque aquela população tem muita anemia falciforme. Como no Brasil, a gente tem muita, a gente faz rastreio. Lá no teste do pezinho tem o rastreio da anemia falciforme. Então, a gente faz rastreio de anemia falciforme aqui. Os franceses da Guiana Francesa fazem, mas os franceses continentais não fazem. Tá? Porque eles acham. Talvez eles mudem, tá? Porque o resto da Europa está fazendo. Por causa de imigração. Né? Vai aumentando a imigração, vai aumentando a prevalência, e talvez eles fazem, tá? Mas a grande parada é isso, assim. A população que você examina para o rastreio faz muita diferença. E esse é um dos motivos que torna o rastreio mais difícil. Tá? Mas, pelo amor de Deus, faça os rastreios bons, assim. Não abram mão dos rastreios bons, assim. Eles não estão raros. Eu fico com medo, né, de falar mal e a galera fala assim, então não vou fazer rastreio. Não. É o contrário. Não. É o contrário. Aqueles que a gente tem evidência científica, façam. Porque são poucas oportunidades. O normal é a gente não conseguir. O normal é não dar certo. Então, quando a gente sabe, quando a gente descobre, cara, eu consigo pegar uma doença sintomática, descobrir antes, começar a tratar, e o cara não vai se ferrar, pô, não percam essa chance. Não percam essa chance. Tá? Mas fazer para tudo errado. Felipe, foi uma
aula, assim. Foi muito legal da forma que você explicou, e principalmente explicando tipos de prevenção, momentos de prevenção, e na hora que você pontua que o primeiro nível lá, identificação de fatores de risco, é engraçado que eu tenho vontade, um dia eu vou parar minha vida, vou fazer isso. Nós já temos mais de 60, quase 65 episódios gravados. Diferentes profissionais de saúde já passaram por aqui. Quase todos, diferente especialidade, fala da importância de hábitos de vida saudáveis, né? O quanto que eliminar fatores de risco para várias condições, e hoje você falando de prevenção e de rastreio, e na hora que você coloca o cardiovascular lá em cima e mostra dos 7 itens que você falou, todos eles são muitos relacionados com hábitos de vida, mostra assim. Eu sei que todo mundo tem muita preocupação em rastreio, medos de câncer, medos de doenças graves e sérias, mas foi uma aula tão legal você mostrar que hoje conseguimos rastrear pouquíssimas coisas. As pessoas estão preocupadas, mas você mostrou com tanta clareza que rastreio, muitas vezes a gente pensa assim, é só para coisa grave, câncer, anemia falciforme, mas tem rastreio para coisas simples, como doenças cardiovasculares, não é simples, que não é coisa simples, mas diabetes, hipertensão, são coisas rotineiramente da nossa vida e que tem rastreios muito bons para isso. E mais, tem um nível antes disso, que é mudanças de eliminação de fatores de risco, e o quanto que as pessoas que são neuradas, que eu tenho que fazer, a gente não chegou a falar de check-up, eu não sei se o Léo vai permitir o tempo. Eu acho que eu vou fazer um outro de check-up. Eu vou fazer um check-up depois. Que eu sabia, eu já conheço meu marido, ele fica olhando o relógio quando está chegando perto de 2 horas, que eu tenho uma pergunta desde o início do episódio, assim, que você falou que ia falar a diferença de check-up e rastreio. Mas as pessoas se preocupam tanto em diagnosticar e prevenir coisas que são mais raras, e esquece de o primeiro rastreio que você falou do cardiovascular, que ele é gigante a nível populacional, ele é gigante a nível de qualidade de vida, e ele é possível de ser feito a nível individual. Se as pessoas prestarem atenção nessas mensagens que são passadas todas as semanas aqui no PBcast. Agora, só para falar, ele também não é universal, né? Eu dei o exemplo de quando ele não vale a pena. Aquela paciente com câncer metastático que eu falei. Sim. Então, assim, mesmo ele sendo muito bom, não é universal. Nunca é. Aquela paciente com câncer, que tem colesterol alto, que vai viver mais 3 semanas, mais 2 meses, sei lá, não deve fazer rastreios para risco cardiovascular. Não vai trazer benefício e potencialmente traz malefício. Perfeito. Então, mesmo muito bons, eles não são universais. Contexto sempre importa, né? Lu, você tem alguma pergunta, meu amor? Eu tenho. Eu sempre falo isso, eu sempre termino o episódio falando isso. Eu nunca quero que ele acabe. O meu caderninho tá sem exagero, todo rabiscado. Eu tenho um convite para fazer o Felipe depois que ele sair daqui, que eu já tenho um convite para te fazer. Eu adorei, assim, foi muito claro. Eu acho que foi claríssimo, não só para o pessoal leigo, igual eu falei já essa fala outras vezes, mas foi uma aula para todos nós, profissionais de saúde, que a forma clara que você falou, eu não sei, e eu tenho certeza que não são todos que aprendem com essa clareza em qualquer profissional de saúde. Qualquer curso, né, que eu falo, seja medicina, fisioterapia ou áreas afins, da forma que você colocou, a forma que você analisou a evidência, o contexto de tudo isso, foi uma aula, foi brilhante. Só tenho a agradecer. Estou impressionado. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz no último episódio com o Samir. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você falou, eu queria tanto falar sobre esse assunto, cara, ou não, ou a gente levou num caminho que você gostou? Porque às vezes você fala assim, cara, tem uma mensagem muito foda, se não tiver, eu vou te agradecer e a gente marca outro. Cara, a única que vocês não perguntaram, que eu tinha achado, não sei o que a Lucila guardou ali no caderninho dela, que é a história do check-up. Então vamos falar dele, né? Fala um pouquinho, cara. Deixa o relógio rolar. Deixa eu dar uma palhinha dessa do check-up, porque eu já fiz essa colocação uma vez, Felipe. Me irrita demais. Eu tenho vários amigos meus, eu não sei se já viram, cara, o brasileiro gosta de marca, né? Então tem um amigo meu que fala assim, eu não vou no médico, ele fala assim, eu vou no Einstein, né? No hospital, não que seja ruim, né? É ótimo ir no Albert Einstein. Mas o check-up, ele se tornou, na minha cabeça, uma permissão para eu continuar fazendo merda. Então eu bebo pra caramba, eu como demais, eu fumo igual um louco, sabe? E aí eu vou, o check-up dá ok, e eu falo, eu tenho mais um ano para continuar. Mais um ano de lixo, vamos embora. Por favor, fale sobre check-up. Exatamente. Porque a definição de check-up não está muito clara, mas a definição de rastreio ela é muito clara. Então, a melhor definição de check-up é
todas as coisas que a gente tenta fazer prevenção secundária que não tem evidência científica. E isso é o check-up. Porque se você for fazer um exame, vai medir a pressão, colesterol, a glicose, a colonoscopia do Léo, a mamografia, isso é rastreio, isso não é check-up. Isso já tem um nome bem definido, a gente tem evidência, lá. Tudo que está fora disso, e que é a tal da prevenção secundária, diagnóstico do paciente assintomático, isso é check-up. Então, check-up é tentativas de prevenção secundárias que não tem respaldo científico. A gente não tem evidência de benefício. Isso é check-up. Pode fazer? Cara, pode. Não é crime nenhum. Isso faz parte, inclusive, da discussão de prática baseada em evidência. Se o paciente quer, se o médico pela expertise e coisa, e ele sabe a evidência, cara, ele vai tomar a decisão. Ele vai tomar a decisão. Assim, a gente fala muito mal de check-up, né? Eu falo mal. Mas, assim, é muito pior fumar. Traz muito mais risco. O problema do check-up é que ele não traz o benefício esperado. Porque se ele trouxer, ele deixa de ser check-up, ele é rastreio. Check-up que funciona chama rastreio. Legal. É igual... Eu postei um negócio muito tempo atrás sobre medicina alternativa. Eu falo, a medicina alternativa, quando ela funciona, ela vira medicina. Ou ela vira uma prática de saúde de alguém. Pode até não ser médica, né? Mas ela vira uma prática de saúde de alguém. Ela deixa de ser alternativa. Ela vira mainstream. Então, a definição de medicina alternativa é aquela que não funciona. Porque se funcionar, a gente absorve. Check-up é isso. Check-up é o que não funciona. Se funcionar, vira rastreio. Essa definição para mim. Já não vou anotar aqui. Gostei dela. Eu estava esperando para falar essa frase. Foi bom terminar. Eu adorei a frase. Felipe, Perfeito. Cara, que dia maravilhoso que você entrou em contato comigo, cara. Obrigado por você ter entrado em contato comigo um dia e me propôs fazer um post. Cara, eu acho que foi há 2 semanas atrás. Foi Foi mesmo. Eu escrevi nos meus stories, tem 11 dias, 12 dias. Isso. Que coisa maravilhosa. Eu estou muito bem impressionado, cara. Eu apaixonei com o tema. O tema sempre me chamou muita atenção. Eu queria tanto que todo mundo assistisse esse episódio todo até o fim para ouvir tudo que você falou, porque ele é contra-intuitivo, mas ao mesmo tempo ele vai ficando claro. Você é um professor nato, cara. Você é o professor. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Eu fiquei muito bem, muito feliz. Eu vou desligar aqui, a gente vai falar, porra, que foda que foi esse episódio e tal. Todos os episódios nossos são muito bons, mas tem alguns, cara, que o volume de informação dentro do mesmo conjunto é muito bom, cara. Então, assim... De uma utilidade pública gigante. Utilidade pública mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E eu espero que... Vou te dar as palavras finais para você se despedir da galera e já antecipando que você ganhou 2 fãs aqui para sempre. É isso aí. Pô, gente, obrigado. Obviamente, vocês não ganharam fã porque eu já era fã antes, né? Então, assim, eu já estava ali, pô, cara, que legal, Lu e o Léo e tal. Já era fã antes, acho que, assim, o que se faz de PBE, putz, muito legal, a gente tem que divulgar, a gente tem que conversar. Eu não sei se o Léo já entrou no meu Instagram, tem uma postagem que está lá fixada. A única postagem que está no meu Instagram fixada é assim, MBE é uma sigla para medicina baseada em evidência, ou simplesmente medicina. Porque, cara, assim, prática baseada em evidência é a maneira de fazer saúde no século XXI. É assim que a gente faz saúde no século XXI. Pronto. Eu bato palma de pé. Assim, o resto é curadorismo, o resto são outras práticas que podem existir, tá? Podem existir, mas são outras práticas. Então, assim, eu sou muito fã de vocês há muito tempo, cara. Eu fiquei muito feliz quando o Léo aceitou fazer o collab. Eu falei, porra, que legal, e não sei o quê. Inclusive, porque, putz, vi muita gente discutindo coisas legais e coisa, e fiquei mais feliz ainda quando ele me chamou aqui para conversar de um tema que, putz, eu acho muito legal, assim. Tá lá, eu tenho mais convite para você, mas vou falar em off. E que você cobriu com brilhantismo, Felipe. Felipe, onde as pessoas podem te encontrar em redes sociais? Só no Instagram, cara, em rede social. Você tem no WhatsApp, a galera não, mas assim, só no Instagram, então, Felipe Magalhães, _medicina, cara, é o jeito, e eu vou te falar, aproveita agora que tem um pouco de seguidor, eu respondo todo mundo. Legal. Um dia, quando eu ficar famoso, que nem o Léo, aí eu não vou responder todo mundo, não. É o que eu falo também, quando eu sou pequenininha, eu consigo responder todo mundo, quando eu crescer, não vou conseguir fazer mas assim, é a rede social que eu uso, e, putz, só falar, só comentar, só combinar, só conversar.
e 100% disponível ali para conversar sobre ciência, medicina, saúde, vida, qualquer coisa. É só falar, pô, muito Maravilha. obrigado. E só te corrigir uma coisa, Léo, eu não sou professor nato, eu não acredito nisso. Não, eu não acredito nisso. Eu sou treinado, eu Então, já expliquei isso de formas muito ruins várias vezes. Eu já ótimo. expliquei rastreio e ninguém entendeu. Eu já fiz isso. E aí eu comecei a ver metáforas que funcionavam, coisas. Então, assim, não, eu não sou professor nato. As pessoas não são professores natos, as pessoas têm que gostar e treinar, como tudo na Perfeito. vida. Como tudo na vida, como tudo na vida, assim. Eu não acredito Que nesse ótimo. negócio. Tem coisas que a gente tem mais interesse e a gente acaba aprendendo com facilidade por interesse, tá? Que Então, esse ótimo. aqui é um negócio que eu já falei várias vezes. Maravilha. Luluzinha, onde as pessoas podem te encontrar, meu amor? Vocês me encontram no Instagram, Lucila_Costa, e eu tô sempre aqui no PBcast, meu xodózinho de projeto. O PBcast é a ideia da Lu. Galera, eu vou começar pedindo a vocês para sempre seguir o canal do PBcast aqui no YouTube, Prática Baseada em Evidências no YouTube. A gente está em todas as plataformas de podcast. A gente acabou de ter o noticiário do Spotify, o resumo do ano de 2023. A gente teve 76% de aumento de audiência. Muito obrigado por seguir a gente, não importa onde. E a gente faz isso com muito carinho. A gente leva esse negócio muito a sério, né, Lu? Isso é um projeto que a Lu criou em maio do ano passado, 2022. A gente fez um podcast a contragosto de todo mundo e deu muito certo. E eu agradeço a audiência de todo mundo. Vocês podem me encontrar no Leo_Costa_PBE lá no Instagram, lá no Twitter, no LCOS3060, para falar de futebol, falar mal de político, e aqui no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, um beijo. Felipe, tem que mandar beijo para todo mundo aí. Manda beijo. Ah, Tchau, beijo pra todo mundo. tchau. Tá bom. Tchau, tchau.